Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa, Workhall e muito mais. Shopping ETC, lojas, serviços e praça de alimentação. Siga @Shopping ETC Oficial. Está no ar Plural, um programa com novos pontos de vista. Sábado, 25 de junho, está no ar o programa Plural, o nosso encontro de todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Olinda. Você pode nos acompanhar pela frequência FM 105,3, pelo seu aplicativo de rádio preferido ou ainda nos assistir em nosso canal no YouTube. Não esqueça de participar conosco pelo WhatsApp 994129527. Corre lá e anota, olha, 994129527. Agora são 7 horas e 1 minuto. Plural. Apresentação: Eliana Victório. De acordo com as entidades médicas e sociais, cerca de 8 milhões de brasileiros foram atingidos diretamente pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, que limitou a obrigatoriedade dos planos de saúde a cobrirem somente os procedimentos médicos listados no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde. Isso significa que a maioria dos serviços continuará sendo coberta pelos convênios, mas haverá o que podemos chamar de limitação, pois o rol da ANS restringe o acesso e produtos diagnósticos, dispositivos ou medicamentos com tecnologia avançada ficam de fora, o que com certeza vai prejudicar algumas pessoas que têm doenças ou deficiências incomuns. Por exemplo, se o paciente tem câncer de próstata, ele deverá, pelo plano, fazer o tratamento com cirurgia da maneira tradicional. A cirurgia por robótica será um benefício para quem puder pagar. Existem algumas exceções, como terapias recomendadas expressamente pelo Conselho Federal de Medicina, tratamentos para câncer, portadores de HIV ou algum tipo de mutação genética. Mas qual o caminho a ser percorrido? Hoje nós vamos falar com um grupo de pacientes fortemente atingido por essa decisão. O tema do programa: autismo versus rol taxativo. E se você ainda não segue a gente, confere lá no Instagram. É só procurar o nosso @, que é Plural Programa, tudo juntinho. Daí você terá o acesso a nossos temas antecipadamente. Poderá ver vídeos e fotos dos nossos convidados e ainda participar conosco da construção do Plural. Participando da nossa mesa, recebo hoje a coordenadora geral dos mobilizadores do Mobilizateia de Pernambuco, Polly Fittipaldi. Polly, bom dia e seja bem-vinda ao Plural. Bom dia, Eliana. Que bom estar aqui novamente. É uma satisfação dizer a você que toda a comunidade autista nos assistiu no primeiro programa e com certeza vai nos assistir novamente. E depois que tem aqueles cortes maravilhosos, aquilo ali viralizou o Brasil afora. Então, muito obrigada. Obrigada pelo espaço. E esse tema é de suma importância para a gente. Ok, vamos lá. Obrigada, Polly. Olha, também está participando conosco no programa de hoje o defensor público Manuel Jerônimo. Manuel, muito bom dia, bem-vindo ao Plural. Obrigado, Eliana, bom dia, é uma alegria estar aqui com você, mais uma vez, juntamente com seus participantes. Fico muito feliz pelo convite e espero somar nesse debate tão importante para a sociedade. Ok. Olha, recebo também o especialista em transtorno do espectro autista e coordenador-geral da clínica Somar Special Care. O Lorival Júnior. Lorival, bom dia, bem-vindo, um prazer em recebê-lo no Plural. Bom dia, Eliane, bom dia a todos. É um prazer também poder estar aqui junto com vocês e trazendo um tema tão importante e tão em evidência também hoje, né? A gente diz que a gente busca muito conscientização e a conscientização hoje ela está ainda mais ampla devido aos últimos acontecimentos e a gente vai poder ter a oportunidade hoje de conversar um pouquinho de diferentes pontos de vista. Isso é ótimo, agrega muito para nós, para a sociedade e espero também poder
contribuir da melhor forma possível. Ok, olha, ao longo do programa vamos ter a participação de outros convidados e entre esses convidados, você, meu amigo ouvinte, é especial. O nosso canal de comunicação, ele já está aberto, é só enviar suas perguntas, opiniões para o seguinte WhatsApp, 994-129527. E vamos lá começar a falar. Olha, essa questão do rol taxativo, isso... Era já esperado, Polly? Você, como você é mãe de 2 autistas, você acredita que já se esperava que em algum momento essa questão do rol entraria em pauta no STJ e que o STJ poderia ser mais a favor dos planos de saúde do que da sociedade, do que do povo brasileiro? Para a gente foi uma decepção sem tamanho. Até agora, estamos em processo de luto de verdade. Porque a gente esperava ou ganhar por muito pouco, de 5-4, ou realmente o placar ter sido invertido. Porque muitos dos desembargadores que votaram contra o rol, ou votaram a favor da taxatividade, eles eram sequencialmente beneficiavam realmente as famílias. Então, quando eles votaram contra ou fizeram o rol taxativo mitigado, né, que não, vai ser taxativo, mas aí dá aquela escapadinha que pra gente é ruim da mesma forma, certo? O que a gente quer, e a gente ainda tá lutando para isso, é o rol exemplificativo. Tanto é que tá aqui na camisinha, rol taxativo mata. A gente continua acreditando nisso, porque isso é uma verdade absoluta. Então, a gente não acreditava nisso. A gente tem uma grande defensora, que foi a ministra Nancy Andrighi, que para ela a gente tira o chapéu e viramos e falamos sempre, lute como uma ministra, porque ela fez todo o possível para reverter o máximo de votos, e a gente perdeu, e foi pior do que o 7-1 contra a Alemanha, porque o 7-1 foi simplesmente futebol. O 6-3 contra significa que várias mães, várias crianças, várias pessoas, hoje, amanhã e sabe Deus quando, vão ser afetadas negativamente. Então, não é uma questão simplesmente dos autistas. O que acontece da gente estar na frente dessa luta é porque nós, mães de autistas, a gente vive diariamente na justiça. A gente vive todo o tempo brigando, todo o tempo lutando pelo diagnóstico, pelos tratamentos adequados, de forma coerente, coesa, com os profissionais qualificados, que o plano de saúde não dá. Então, a gente está o tempo todo ali brigando, o tempo todo junto com os advogados. A gente aperreia tanto o advogado que eu tenho... Ai, meu Deus, meu advogado vai pro céu sem escala. Coitado. Então, a gente realmente está ligado a isso. Também, junto com o pessoal da microcefalia, né? Aqui em Pernambuco é a UMA. Então, são pessoas que estão o tempo todo acionando a justiça para conseguir os direitos aos tratamentos. Então, a gente está muito à frente disso. Mas não é uma causa autista. É uma causa minha. Eu não sou autista. Eu posso hoje representar os meus filhos, mas eu não vou representar para sempre. Eles vão ter autonomia para se representarem sozinhos. Mas o que é que eu vou ter amanhã de doença? O que é que vai acontecer quando eu estiver na rua amanhã? Que tipo de acidente eu vou sofrer? Que tipo de medicação eu vou precisar? Que tipo de cirurgia, de órtese, de prótese? O que é que eu vou precisar para continuar vivendo com qualidade? Não sei. E quer dizer que eu vou estar realmente presa àquela lista o tempo todo, porque eu só vou poder fazer aquilo ali. Por mais que a ciência avance, por mais que as coisas sejam descobertas melhores, que a gente consiga ter um tratamento menos invasivo, menos prejudicial, com menos efeitos colaterais, eu vou estar presa a uma lista onde diz que eu vou ter que usar uma medicação de 1960, onde cai meu cabelo se eu tiver um câncer, onde eu vou usar uma órtese, uma prótese de um metal bem menos acessível, assim, que o corpo vai rejeitar com maior facilidade. Por quê? Se já existem materiais onde são quase equivalentes ao corpo humano. Não tem porquê. Então, o rol taxativo mata. E se ele não matar a pessoa física, ele vai matar o mental das pessoas, o psicológico. Lorival, o que você acha? Eu acho que Polly, ela falou coisas muito importantes e eu queria me aprofundar um pouco. Obviamente que o assunto, como vem sendo muito bem dito desde o início, ele afeta diversas classes, diversas lutas, né? Mas acho que a palavra é empatia. A gente fala tanto em empatia, né? E quando você ouve uma fala de uma mãe, nós que somos profissionais, trabalhamos, que não convivemos com o autista no dia a dia, mas trabalhamos, a gente chega a ter uma ideia do que é
ou do que são as dificuldades que um familiar, e até que principalmente o próprio autista, ele vive no seu dia a dia, né? E com as coisas como elas eram favoráveis com o rol exemplificado, a gente já percebia muitas dificuldades. A fala da mãe ela é muito oportuna, porque você vê que mesmo diante de cenários favoráveis, a luta ela era constante. A gente convive com diversas famílias que mesmo tendo lei, mesmo as coisas favorecendo por uma série de fatores, ainda assim existia uma série de dificuldades. Se você pensa num cenário favorável com muitas dificuldades, imagina um cenário que já passa a não ser mais favorável. O quanto que essas dificuldades elas serão maiores. E aqueles que conquistaram o que conquistaram até hoje, né? Então, eu acho que é uma causa que acho que a sociedade ela precisa, de fato, comprar essa briga. Nós estamos aqui, vamos focar, obviamente, no autismo, devido ser a nossa área, mas eu acho que é uma briga de todos, né? E hoje eu não estou inserido nisso, mas amanhã eu posso estar. A gente tem falado muito nisso desde o começo, até nas nossas pré-conversas antes do início do programa. E eu acho que a fala é essa, o sentimento tem que ser esse, né? Eu vou um pouquinho mais além também, se me permita falar um pouco mais. Eu tô nessa área já fazem 10 anos, né? Eu comecei em 2013 a trabalhar com autismo, quase 10 anos. Todo o meu processo de graduação teve o tema autismo como uma base para minha formação. Eu sempre busquei isso, né? E ao longo desses anos, foi nítida a evolução que houve no cenário brasileiro em termos de ganhos. De ganhos estruturais, de profissionais mais preparados, né? De famílias mais preparadas também, de sociedade mais consciente. Olha, nós estamos atrás, e acho que talvez consideravelmente atrás de algumas referências hoje no mundo que têm o autismo como um foco, né? Mas aquilo tudo que nós caminhamos ao longo desses anos, tudo que foi ganho é um retrocesso, né? Quer dizer, o rol taxativo é um retrocesso. É um retrocesso a nível terapêutico, a nível profissional também. É uma perca assim que hoje talvez seja até difícil mensurar o quanto que vai ser prejudicial para essas crianças, para esses jovens, esses adultos, e para suas famílias também. Então, eu acho que hoje a gente precisa fazer valer a voz e o que a gente puder, né, enfatizar, reforçar aqui para a sociedade, para que eles se juntem a nós nessa batalha, nessa briga, vai ser fundamental. Mas não, Jerônimo, essa situação a gente pode conseguir reverter? Sim, inclusive há uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que é o Tribunal Superior, digamos assim, a última corte, que vai dar a palavra final. E aí sim, esse julgamento é que vai vincular todo o Poder Judiciário. O que foi julgado foram casos pontuais, circunstanciais, né? É preocupante, mas não perdemos ainda a guerra. Estamos na luta, né? E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que com a sociedade civil mobilizada, né, muitos magistrados que eu conheço, humanos, certamente nós vamos conseguir mostrar que o dinheiro não pode prevalecer em detrimento da vida humana, da qualidade de vida humana, da sobrevida, porque não é só o autismo, são diversas outras situações que envolvem esse julgamento, né? Então foi lamentável, eu fico, como defensor público, muito entristecido, porque a gente vê, infelizmente, o poder econômico prevalecendo em julgamentos em Brasília, né, onde os grandes escritórios de advocacia fazem lobbies e aí conseguem decisões desumanas, como foi essas agora recentemente. Mas eu acredito que nós vamos conseguir reverter essa situação, até porque estamos lutando por isso, né? Total. Porque não tem como parar de lutar. Eu tenho visto o seguinte, que parece que a sociedade, de uma forma geral, ela não acordou para essa questão do que aconteceu ou da importância que foi esse julgamento. Como você colocou, a guerra não terminou, foi apenas uma batalha, uma parte dela, há como reverter. Mas a sociedade, o Brasil como um todo, precisa acordar, porque não são só os autistas,
né? O que aconteceu é que a impressão que eu tenho assim é que só os autistas estão tentando colocar a cabeça para fora desse mar, dessa onda de notícia ruim, de decisão ruim, e mais ninguém está tentando ajudar, como se o problema não fosse de toda a população. Porque na realidade as pessoas ainda não entenderam. Eles veem realmente a questão das mobilizações dos autistas, como eu já disse, a gente vive o tempo todo brigando, então acredita-se, entre aspas, que essa luta seja só do autismo, mas não é. Isso é uma coisa que vai afetar a mim, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto beneficiária de plano de saúde também. Vai afetar quem está em casa, que não tem plano de saúde. Porque o que não for atendido pelo plano de saúde, meu bem, a gente vai procurar no SUS. E se a gente pensar direitinho, 1/4 da população usa plano de saúde. Ou seja, é 1/4 da população... De 220 milhões, né? Que não está Pessoas. Sobrecarregando o SUS, Pois é. que já está morrendo. Exatamente. Né? E estão cada vez mais querendo sucatear o pobre coitado. Se não fosse o SUS, a gente não estava vivo por conta da Covid. Se o SUS não tivesse ficado sobrecarregado por conta da Covid, não tinha sido votado em caráter de urgência que o plano de saúde tinha sim que atender Covid. Porque no começo da pandemia, é muito recente isso, foi votada uma lei em caráter de urgência que plano de saúde ia entrar no rol e que ia ser coberto. Por quê? O SUS não estava dando conta. E o SUS estava tendo que pagar, inclusive, a internação das pessoas no particular, porque o plano de saúde estava negando com a mesma diretiva. Não faz parte do rol da ANS. Então, os deputados lá em Brasília votaram em caráter de urgência e entrou o Covid no rol da ANS. A gente começou a poder ser tratado, muita gente foi salva por causa disso. Depois, foi votado de novo, vai fazer teste de Covid na rede particular, porque a gente ficou sem teste na rede pública. Tá? Isso é muito perto do que a gente está vivendo hoje. Então, minha gente, abre o olho, acorda, levanta, tira teu bumbum da tua cadeirinha e vem pra rua com a gente. Quando a gente disser, gente, vai ter mobilização contra o rol da ANS. É sobre você. Porque se você não tem plano de saúde, meu bem, você vai sofrer no SUS, porque a gente vai pro SUS procurar. Porque ninguém vai querer morrer. Quanto vale uma vida? É sobre isso. O que a gente tá falando aqui em relação ao autismo é porque mãe de autista não vai perder filho. Não vai. A gente pode tudo, só não pode desistir. Mãe de autista tem isso na cabeça. Ela pode fazer tudo. O pai deixa o menino, a mãe fica sozinha, ela deixa de trabalhar, se vira nos 30, mas ela não desiste do filho. É verdade. E por que Graças você... a Deus. Não é? E por que você que está em casa, você desiste da sua vida? Ah, eu não sabia. Não tem essa de não saber não, meu bem. Estamos toda semana na imprensa. E quando a gente não está na imprensa, a gente está mobilizando nas redes sociais. As pessoas acham que é assim, então é muito assim, de você... Ah, tá na casa do vizinho, não foi comigo. Mas, por exemplo, se você acabou de fazer um plano de saúde, seja ele do mais simples, né, ao mais top, ao mais caro, você estiver naquele seu período de carência e você precisar de uma internação de urgência, o plano ele não tem mais a obrigação, diante da votação, de poder atender. Quando tem questão de urgência, aí tem umas... Tem a questão ética, né? Não, dos hospitais. Tem uma questão mais. contratual, né? Que quando é urgência... Agora veja só observação, Eliana. Esse julgamento foi um julgamento de casos pontuais. Sim. Não vincula o Poder Judiciário ainda. Ainda. O Mas já julgamento tem... que vai haver no STF, esse sim, que vai vincular tem um efeito vinculante. Agora, é preocupante porque pode dar ideia do STF, nesse julgamento que vai ocorrer, né, julgar também dessa forma. É um caminho, né? É um caminho. As pessoas estão mostrando, a gente está indo por esse caminho. Isso, exatamente. Mas então, veja, por isso a preocupação. Aqui em Pernambuco, eu fiz ontem junto com, inclusive a produção daqui, que é uma maravilha, meus amiguinhos, a gente fez um aparato, assim, dos grandes advogados aqui de Pernambuco e graças a Deus... Obrigada, meus queridos juízes e desembargadores de Pernambuco, vocês são fofos, a gente ama vocês. Realmente, os magistrados aqui, os eles são muito humanos. Muito humanos. Né? E a gente ainda não tem, realmente, de fato, assim, explícito. Se você tem, por favor, manda aqui pra gente. Casos de alguém que tenha sido retirado após o julgamento. Após o julgamento. Não tem. Eu não tenho conhecimento de ter sido retirado. Eu já tenho conhecimento, sim, prévio, desde a primeira votação do ministro Salomão, de juiz dizer assim, não, a gente vai, não vou ceder agora, porque embasando no voto, não era nem no julgamento, no voto do ministro Salomão, o rol é taxativo. Então, aí teve que entrar com embargo de agravo, não sei o quê. Embargo de divergência, né? E continuar a confusão. Mas depois saiu, né? Porque aí pegou um desembargador
Eu acho que talvez na realidade, por não ser a palavra final já definitivo, ainda ter aí no julgamento no Supremo Tribunal Federal, e que talvez os planos, né, não tenham assim, cortado os atendimentos, os tratamentos, ou dito, né, até agora não vamos mais fazer, não vamos mais atender. Apesar que talvez algum beneficiário que possa ter entrado com alguma solicitação de tratamento está sendo enrolado, né? Ou recebendo logo de cara uma negativa, ou demorar muito tempo para receber essa negativa em função do que aconteceu no começo do mês. Tá, e assim, a gente já tem casos no Brasil, não foi em Pernambuco, saiu até nos noticiários na internet, de uma enfermeira que perdeu o emprego porque a operadora do plano de saúde ligou para ela e disse: desliga o oxigênio, né? E ela disse: eu não desligo, se você quiser, você vem cá e desliga. E saiu amplamente, foi amplamente divulgado essa semana. Porque ela simplesmente disse: eu não vou tirar o oxigênio de uma pessoa que precisa. Não, mas o rol é taxativo, você tem que tirar. Não vou tirar. Ela foi ética enquanto profissional e ela não viu a questão financeira, ela viu a vida que ia ser perdida ali. E poderia, inclusive, responder por homicídio, né? Exato. Isso. Porque seria um crime de homicídio, né? Crime doloso contra a vida. E eu acho assim também, não é que nós devemos... A gente tentou por conscientização e não funcionou. Eu acho que agora a gente tem que tentar, sim, manter a batalha por conscientização, mas por pressão também. Não querendo ser pessimista, mas se você avalia que dentro de um cenário favorável já existiam caminhos em que os planos de saúde eles percorriam para negar um tratamento, você imagine agora. E você imagina a situação difícil que cada familiar ou cada paciente desse ele vai passar, pensando numa perspectiva de que, ótimo, nós agora vamos passar a ter o SUS, então acaba sendo uma alternativa para nós. Não é assim. Eu acho que até a rede particular, a rede que hoje oferta um suporte de tratamento, ela precisa evoluir muito, mas ela já vem muito bem estruturada. Você imagina uma rede que ela não está preparada para isso. Exatamente. Imagine. Olha, o tratamento do autismo é a ciência. A ciência hoje, ela diz, ele tem que ser um tratamento totalmente estruturado, com um ambiente favorável para esses indivíduos. Você imagine um paciente, uma mãe, vamos pegar um exemplo de uma mãe, que ela precisa se deslocar, o seu filho ele precisa de atendimento com fono, com psicólogo, com terapeuta ocupacional e uma série de profissionais. Será que o SUS ele vai ter condições de, a curto prazo, oferecer isso tudo num único ambiente? Imagina... O SUS já não tem condições de atender o mínimo básico de hoje. Exato. Né? Sem essa lei. Então, o que vai ficar... Agora, me espanta, diante de saber tudo isso, o próprio governo. Se você sabe que o rol taxativo vai limitar, as pessoas vão correr para o SUS e aí o que vai acontecer? Aí o governo vai ser obrigado a fazer como na pandemia, né? Votar emergencial e obrigar que os planos de saúde, as operadoras de saúde voltem a dar o tratamento, oferecer o tratamento? Não. Simplesmente não. Porque, por exemplo, no autismo, não tem cura. E a gente diz isso o tempo todo, não tem cura. É um tratamento contínuo. É contínuo, ininterrúpido, intensivo. Você muda os objetivos, você muda os caminhos terapêuticos, mas o suporte, ele é a longo prazo, ele é contínuo, ele vai até o final da vida do indivíduo, porque as necessidades, as exigências desse indivíduo, elas mudam, mas o suporte continua sendo necessário. São pessoas que têm dificuldades em algumas áreas específicas, e essas dificuldades, elas não somem no estralar de dedos. E a gente sabe muito bem, pela nossa realidade, por tudo aquilo que a gente vivencia, por aquilo... Quando nós precisamos do SUS, as dificuldades que nós encontramos, o suporte em termos de tratamento para um autista, ele é enorme. A gama de profissionais envolvido para que esse indivíduo ele possa desenvolver da melhor forma possível, ela é muito diversificada. E não é querendo ser pessimista, mas infelizmente isso não vai ser resolvido nem a curto prazo, nem a médio prazo e muito dificilmente a longo prazo, porque é um suporte muito diversificado que precisa se ter e de profissionais muito bem capacitados também. Você vai superlotar uma rede de assistência que não está preparada para isso, que não tem profissionais capacitados no momento para isso. Então, os prejuízos... É por isso que eu digo, eu iniciei a minha fala falando que esse é um retrocesso que a gente ainda não consegue mensurar. Porque quem está nesse meio sabe que, assim, para você conseguir um ganho a depender
do indivíduo que você está trabalhando, às vezes é um ano inteiro de trabalho ininterrupto, com dedicação de família, de terapeutas, de toda uma gama de pessoas envolvidas nisso, e você vai conseguir ter resultados a longo prazo. Imagina uma quebra nisso, de um tratamento que é realizado diariamente, tudo estruturado, onde a família vai num ambiente, ela tem toda uma equipe ali já preparada, ela não precisa estar indo de um ponto a outro da cidade para conseguir uma assistência. Aí você imagina a própria criança, o próprio indivíduo inserido nessa logística, nessa rotina de deslocamento. Eu vou agora para esse ponto, porque ali eu tenho a fono, agora eu vou para aquele outro ponto, porque ali eu vou ter o terapeuta ocupacional, porque você não vai encontrar isso tudo numa unidade do SUS. O desgaste é enorme. E assim, Eliana, falando disso... por favor. Desculpa. É importante também a gente entender, na Defensoria Pública já existem estudos para que a gente possa lá na frente poder combater essa situação nefasta que pode acontecer. Por exemplo, o Estado, ele é obrigado a manter a saúde dos indivíduos, nem que seja judicialmente. Então, isso pode acontecer um efeito muito ruim para os próprios planos de saúde. Por exemplo, imagina aí, se o STF julgar dessa forma, rotaxativo, a quantidade de pessoas que vai deixar de ter plano. Sim. Então, já começa um prejuízo econômico, que eles talvez não estejam pensando. Mas eles E não aí, estão pensando nós não. vamos entrar com ação civil pública para obrigar o Estado a bancar na rede privada, já que o SUS não vai poder comportar tanta gente. Veja que o efeito que isso aí vai causar. Eles vão achar que vão ter lucros, continuar tendo lucros bilionários, como hoje é assim, né? Mas isso aí vai ter um efeito também, vai haver uma reação. A sociedade não vai aceitar isso numa boa. Então vai ter prejuízo para eles também financeiro, e o Estado vai ter que bancar isso na rede privada de saúde, né? Isso aí não tenha dúvida disso, porque vai ser um caminho que nós vamos buscar, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as instituições republicanas, buscando do Judiciário essa contrapartida. E certamente os juízes que têm filhos também com autismo, os desembargadores com netos com algum tipo de síndrome, doenças crônicas raras, complexas, enfim, nós vamos buscar os caminhos para que a gente possa se salvar, né? Então isso aí vai ser um tiro no pé dos planos de saúde, eu não tenho dúvida disso. Olha, não mexa com o povo não, o povo unido, ninguém, É difícil, né? É difícil vencer. Deixa eu só completar rapidinho. Eu queria só deixar isso aqui registrado, porque eu acho que Pernambuco está na vanguarda disso aí. Isso. Pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em audiência no Ministério Público, ele foi provocado e existe um documento, um relatório sobre autismo, o tratamento do autismo com financiamento público, né? Ou seja, os instrumentos públicos de atendimento ao autismo. Foi feito pelo João Francisco, depois se você quiser... Produção, eu passo o telefone dele para vocês convidarem ele para cá, viu? Porque é fundamental. São 333 páginas comprovando, por A mais B, a incapacidade de Pernambuco tratar o autista. É incapaz. Não existe, nos 185 municípios mais Noronha, sequer um único instrumento onde se trate exclusivamente de autismo, como manda a Lei Berenice Piana. Não tem. Existem 15 municípios que têm algum tipo de instrumento que trata o autismo junto com outras doenças, outras comorbidades, outras síndromes, o que não é para fazer. Então, imagine como já não é sofrida a mãe que não tem plano de saúde, que já não consegue tratamento, as ONGs que nascem, elas nascem hoje, amanhã elas já estão sobrecarregadas, com fila de espera de mais de 1.000, 2.000, né? Quando a gente fala de tratamento, eu volto ao meu programa anterior que eu vim aqui, que eu digo, existe a mãe terapia. Minha senhora, meu senhor, não desista do seu filho não, viu? Por favor, faça feito o tratamento que a gente fazia antigamente. Crie seu filho para o mundo, não para você. Tire da bolha, pare de ter medo, jogue ele na rua, deixa ele cair, deixa ele fazer, ensine ele a forrar a cama. Esse negócio de, meu filho não pode lavar prato. Tem que lavar prato, viu? Isso aí, tarefa diária. A gente tem que trabalhar e é caro. Rotina. Essa rotina aí chama-se Atividades da Vida Diária. Eu tô terminando meu curso de aplicadora ABA, porque eu preciso. Sei lá se o rol vai ser taxativo para sempre, né? Enquanto eu não conseguir reverter, graças a Deus eu já tenho, viu, minha gente? Mas se Deus o livre, eu perder, eu vou ter que manter. E como é que eu vou manter sem conhecimento? É ciência, não é método, não é... É ciência, é estudo, é comprovação. Então, eu já fui me antecipando para fazer o curso. Mas quem é que tem capacidade? Eu não consegui bancar do meu bolso. Eu tive uma rede de proteção que se juntou e disse, vou pagar para você.
Entende? Mas nem todas Não, as não mulheres, tem, não nem todas tem. as mães têm Não essas tem. condições. Agora, eu só queria voltar ao que o Manuel colocou, o seguinte, o Estado não tem condições. Muitas vezes a gente já viu movimentos aí de pessoas cobrando remédios, medicação, né? Às vezes tem famílias que brigam na justiça por um home care, porque o Estado deveria estar honrando, tá ali junto, mas não tem condições, não faz, fica só naquela resposta, ou às vezes nem atende a imprensa ou a própria família, né? Eu digo a imprensa quando a família denuncia, Sim. mas não atende a família, não dá uma resposta, vai tipo assim, meio que empurrando com a barriga. E aí agora imagina essa história do rol taxativo. Se todo mundo for correr para cobrar do SUS, um SUS que já está socateado, que já não tem condições, né? Mal atende, a gente... como é que vai ficar? Pois é, e olha que o SUS, ele tem grandes profissionais, né? Na medicina, na parte de saúde, né? Enfermeiros. Você veja que o Covid foi um exemplo disso, né? Ele foi muito importante na nossa vida, né? Na vida das pessoas, em que pese tantas mortes, né? Mas poderia ter sido muito pior se nós não tivéssemos esses guerreiros e guerreiras do SUS. Total. Agora, é importante a gente... Você falou home care, essa questão do home care, isso aí me lembrou. Agora, a Defensoria Pública recentemente conseguiu uma decisão de uma menina que morava numa restauração há 11 anos, para ir para casa, em Limoeiro, com home care. Quer dizer, é muita gente pobre sofrendo por falta de compromisso com a saúde, né? Não só em Pernambuco, nos estados como todo. É preciso que haja realmente um comprometimento social e político com a parte da saúde, né? Porque uma hora vai estourar. E com essa situação agora do plano, porque quem pode pagar, corre, se socorre, pede ajuda à família para pagar o seu plano, né? Buscando justamente essa saúde suplementar. E quem não pode, que é a maioria, só 20% pode pagar plano de saúde. Então, assim, infelizmente, a saída que eu vejo, caso o Supremo julgue de forma desumana, que eu não acredito. Eu acho que nós vamos conseguir reverter isso, porque o efeito é nefasto, é horrível, né? Mas, caso contrário, nós temos outros mecanismos que vai fazer com que todo mundo sofra. Todo mundo que eu diga assim, os entes públicos, né? Exato. E os planos também, que vão deixar de lucrar, né? Como lucram hoje. Exato. Você coloca que 20% pode pagar um plano de saúde, mas esses 20% também tem que se lembrar o seguinte, eles podem não ter ninguém autista na família, ou não ser um autista, mas tem outras comorbidades, tem outros problemas de saúde que podem não estar no rol da ANS, e aí vai ter que bancar, vai ter que tirar muito dinheiro do bolso. Mas eu quero aproveitar essa deixa para a gente ouvir o seguinte. Ela é fisioterapeuta, uma experiência de uma mulher que ela não era autista. Ela suspeitava que ela podia ter alguma coisa diferente, mas ela não imaginava que ela fosse autista. Ela tem 33 anos, ela é fisioterapeuta, administradora de empresas, especialista em neurociência. Tem uma filha chamada Gabrielle Mary, de 9 anos de idade. Essa menininha tem microcefalia, variante da síndrome de Dandy-Walker, e ela é autista. É uma mãe, assim, que desde que o bebê nasceu, que a filha nasceu, que soube que a filha dela tinha autismo e tinha microcefalia assim que nasceu, ela luta, batalha, e essa garotinha, a Gabrielle, é uma vencedora. No ano passado, Daiane Cristine, que tem 33 anos, foi diagnosticada com autismo. Vamos ouvir o depoimento dela, né? Porque a gente acha que o que acontece no vizinho pode não acontecer comigo. Veja o que ela diz. Bom dia, Eliana. Bom dia, ouvintes do programa Plural. Me chamo Daiane, tenho 33 anos e é mais ou menos 1 ano e meio e eu recebi o diagnóstico de autismo de nível 1 de suporte. Bom, quando me perguntam sobre o autismo, eu costumo dizer que existe uma Daiane antes do diagnóstico e uma Daiane depois do diagnóstico. Desde a infância, eu sempre tive muita dificuldade na socialização. Eu era aquela menina de poucos amigos, sabe? Aquela que as pessoas rotulavam de antissocial, a nerd que só queria saber de estudo e tal. Mas a verdade é que eu não sabia como fazer parte daqueles grupos. Era como se todo mundo soubesse as regras e menos eu, né? Todos soubessem as regras sociais menos eu. Na adolescência, essas dificuldades elas aumentaram, né? Com toda a pressão que vem, né?
nessa época, né? E para minimizar essas diferenças, eu meio que copiava o comportamento de outras pessoas, né? No esforço para ser e estar como as outras meninas. O masking, que é essa atitude de mascarar as características do autismo, ela é bem comum entre as meninas. E isso dificulta o diagnóstico, porque à primeira vista é muito difícil perceber que o comportamento não é natural, e sim algo ensaiado para ser natural, né? Para mim, mascarar essas características me inseria no grupo social, mas em contrapartida, o custo pago em saúde mental me trouxe outros desdobramentos, né, como depressão, crise de ansiedade, eu tive anorexia nervosa, né, e isso durou basicamente até a minha vida adulta. Então, assim, a primeira vez que eu cogitei a possibilidade de ser neurodiversa e de estar dentro do espectro autista foi quando eu li um artigo sobre fatores hereditários do autismo. Aquilo, para mim, foi como um estalo, né? E a partir daquele momento, eu comecei a buscar profissionais que pudessem analisar o meu caso. Não foi nem um pouco fácil, mas aí no ano passado eu consegui fazer os testes, né, do rastreio, e o resultado foi que eu sou autista de nível 1, né, aquele que as pessoas costumam chamar de autismo leve, né, e que eu possuo TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, os desafios são outros. A parte da sociedade não aceita e não entende que alguém no espectro autista pode ter uma vida como qualquer outra pessoa. Eu sou casada, tenho uma filha que também é autista, eu fiz 2 graduações, estou na minha 2ª pós-graduação, estou me preparando para fazer um mestrado. E ainda assim, eu já fui recusada para fazer alguns trabalhos por ser autista e por não esconder isso das pessoas, né? É bem complicado, mas desconstruir o preconceito e o capacitismo é um trabalho diário de conscientização. E você, Eliana, e toda a sua equipe estão de parabéns por abrir espaço para esse debate, né? Desejo a todos um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Daiane, muito obrigada. Eu acho assim, ela é uma mulher super inteligente. Total, né? Eu conheço ela pessoalmente, é uma flor. Conheço o que ela chama a filha dela de pacotinho de amor, pacotinho de surpresa, porque realmente a filhinha dela é bem acometida, mas é um amor, a menina é louca por ela, louca pelo pai, o pai é super amoroso, super presente, é uma família, assim, maravilhosa, e ela é uma pessoa que você olha assim e fala, meu Deus, eu quero ser 10% dessa mulher. Porque ela é um crânio, um gênio. Ela trabalhou com a gente fez a arrecadação de sangue ano passado. Acho que vocês lembram dessa mobilização. Sim. E ela estava lá, ela foi lá, nunca tinha doado sangue. Ela fez, eu vou tentar. Eu disse, bora, eu seguro sua mão. Então, assim, são pessoas como essa que fazem valer a pena a briga diária e nunca desistir. E o que me impressiona, assim, ela é uma pessoa inteligente, ela é guerreira, ela vai atrás. Porque ela poderia estar se vitimizando, né, diante por exemplo assim, a filhinha dela agora é ela autista, né, e a filha dela não é só autista, tem microcefalia também, então, e não, pelo contrário, e aí ela, assim, ela estuda, ela corre atrás, faz o mestrado, faz o doutorado, e não é só porque fez, ela é inteligente, e aí ela coloca essa questão do preconceito, coloca os trabalhos que ela perdeu, Sim. Porque quando certamente ficaram sabendo ou que ela poderia ter, ou que ela já era autista, ou que ela tinha uma filha com microcefalia. Gente, isso é um absurdo, né? É um absurdo essa situação do que vive a Daiane, do que ela nos relatou, né? Mas eu acho, assim, que ela merece o nosso aplauso. A sociedade tem que acordar, as pessoas têm que acordar para isso. Com certeza. E exemplos, né? Acabam se tornando exemplos para uma série de situações. Você, Eliane, falou muito bem no sentido de que é uma pessoa que está correndo atrás, que não parou no diagnóstico, né? Que hoje se fala muito no viver o luto, né? Mas eu acho que é importante viver esse luto, viver essa fase de absorção de todos os impactos que um diagnóstico ele pode trazer, seja para o seu filho ou seja para si mesmo, mas que ele não seja muito duradouro, porque os impactos eles podem ser bem severos nesse sentido, né? O tempo, ele corre e ele
pode ser favorável ou não. Então, se vivenciar muito essa fase de luto, janelas são perdidas nessa fase de desenvolvimento que são fundamentais. E ela correndo atrás e ela buscando se informar, né? Provavelmente ela é uma pessoa que milita pela causa. Então, ela usa a inteligência dela, ela usa tudo aquilo que ela tem de capacidade e converte isso a favor do que hoje nós estamos fazendo aqui, que é conscientizar, que é pressionar sistemas para que olhem para essas pessoas da forma como elas precisam ser olhadas. Não é com vitimismo, não é com preconceito, não é inferiorizando. É vendo eles, pessoas capazes de desenvolverem habilidades, de serem independentes, mas também sabendo que para isso chegar a um nível adequado, alguns caminhos precisam ser percorridos, algumas adaptações elas vão precisar ser feitas, mas nada que vai ser uma barreira para você ficar sentado, parado, esperando que a vida dê um jeito na situação, porque isso não vai acontecer, né? Acho que é um grande exemplo nesse sentido e abre ainda mais os olhos para o que a gente está debatendo hoje aqui. Exato. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, e nós voltaremos daqui a pouco. Até já. Você está ouvindo o programa Plural. Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa e muito mais. Shopping ETC, aberto também aos domingos. Lojas, serviços, praça de alimentação e cinema. A Rádio da Família 105,3. Ok, aplicativo. Qual a boa da gastronomia? A boa é no Boa. E qual é a boa para fazer compras? A boa também é no Boa. E se for cinema, passeio e diversão? Já sabe, né? A boa pra tudo é no Shopping Boa Vista. Lá você curte o que gosta e ainda tem 2 opções de estacionamento por um valor super de boa. De domingo a domingo, venha pro Boa. Shopping Boa Vista, o shopping do coração da cidade. Vem ser feliz com a gente. Olinda, a sua FM 100% católica. Com você sempre. Mais música, mais alegria. 24 horas no ar. Aqui de frente pro mar, onde tudo é feito pra você sentir novas emoções. Shopping Pátio Olinda. Um sonho, um presente, um carinho, onde tudo é feito pra encantar você. Você merece tudo isso. Shopping Pátio Olinda. Shopping Pátio Olinda. Você merece tudo isso. Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa, Workroll e muito mais. Shopping ETC, lojas, serviços e praça de alimentação. Siga @Shopping ETC Oficial. Você ouve Plural na Rádio da Família. 7h43, nós estamos de volta com o Plural de hoje. Olha, se você ainda não segue a gente, confere lá no Instagram, gente. Vamos lá, é só procurar o nosso @ que é Plural Programa, tudo juntinho. Aproveite também e você se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Você curta, você compartilhe, deixe a sua opinião, você acompanhe a nossa transmissão e divulgue. Certo? Hoje nós estamos falando sobre autismo versus rol taxativo. Para falar sobre esse assunto aqui nós temos na nossa mesa a coordenadora geral dos mobilizadores PE, que é a Polly Fittipaldi, o defensor público Manuel Jerônimo e o coordenador geral da clínica Somar Especial Care, Lorival Júnior. Olha, gente, o seguinte,
O rol taxativo ele atinge milhares de pessoas em todo o país. Gente, acorda, não é só um problema de determinados pacientes, vamos colocar assim, determinados grupos, como o autismo, tá? Não são apenas as pessoas com autismo. Preste atenção na entrevista com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas, o médico Álvaro Ferraz, certo? Muitos conhecem esse médico, sabem da seriedade dele também. Veja o que ele fala. Ele coloca que estamos vivendo um retrocesso diante dessa decisão do STJ, embora não seja ainda definitiva, mas escutem o que ele está falando, escutem, vamos lá. Enorme retrocesso, baseado numa coisa que é verdadeira. Eu acho que até há alguns exageros em algumas coisas, sabe? Tipo algumas drogas que são usadas, alguns remédios que não têm eficácia comprovada, que os planos às vezes são obrigados a liberar, mas sob essa justificativa ele não pode retroceder em todas as outras coisas. A medicina é muito dinâmica, é muito rápida, e a ANS não acompanha isso. Então, para você ter uma ideia, um exemplo clássico é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica entrou no rol da ANS anos, quase 10 anos depois dela estar assim, sendo feita rotineiramente. Então, essas coisas assim, não dá para ser desse jeito. Um enorme retrocesso em todas as áreas, não é só no autismo, não é só no câncer, não, é em todas as áreas. Exato. Hoje o que a ANS precisa é atualizar com urgência a lista de Exatamente, ela tem que ter celeridade, tem que acompanhar a evolução da medicina, coisa que não faz. Trazer repercussões muito grandes, a meu ver. Quer dizer, na realidade, a sociedade como um todo ela sai muito prejudicada e me parece que as pessoas não estão atentas a isso. Exatamente, tá? É aquele negócio. Se focou muito no autismo, em algumas áreas de câncer, mas isso vai comprometer todo mundo em todas as áreas. Todas as áreas, com certeza. Com isso, o senhor acredita que hoje você tem um atendimento médico moderno, com o uso de tecnologia, alguns diagnósticos, alguns tratamentos, vai ser para bem poucos, né? Porque tudo passa a ser particular. A medicina moderna ela é muito cara. Na minha área agora, qual é o grande avanço da cirurgia? É a cirurgia robótica. Então, a cirurgia robótica já mostrou que ela traz benefício para o paciente, não só na questão da dor e na recuperação pós-operatória, como também no prognóstico. Então, se você vai operar um câncer hoje, os resultados da cirurgia robótica já são bem melhores do que a cirurgia laparoscópica. E quando é que isso vai ser autorizado pela ANS? Se a gente for esperar a ANS, vai ser quando? Entendeu? Quantos anos a mais a gente vai precisar de uma coisa que já está comprovada? No Brasil, há mais de 10 anos se faz cirurgia robótica. Entendeu? Então, são essas coisas que assim, vai atrasar muito a implementação pode disso. Perder a vida. A situação do paciente pode se agravar. Se ele tiver que recorrer à justiça, vai recorrer, mas sabendo que poderá ter uma negativa também. E ele pode ter risco de morrer, dependendo do caso. Exato, exatamente. E aí a gente vê também alguns planos de baixo custo vão usar isso daí de maneira agora totalmente abusiva. Isso vai atrapalhar demais a evolução do paciente e da sua doença, né? O senhor acha que com isso o SUS vai acabar sobrecarregado? Muitos poderão deixar de pagar até o plano para poder ficar na dependência do SUS, cobrir alguns custos, cobrir alguns tratamentos? Com certeza, tenho certeza que isso na verdade, na prática, já está acontecendo. A pandemia, o número de vidas de convênios da saúde suplementar diminuiu muito. E agora estão migrando muitos para os planos de baixo custo, que a gente conhece. E esses planos de baixo custo, eles rotineiramente negam tratamentos assim, até simples. E esses pacientes não têm para onde recorrer, correm para o SUS.
Então, a quantidade de pacientes que a gente atende aqui no Hospital das Clínicas, que tem algum tipo de plano, mas que teve o seu tratamento negado, é cada vez maior. E apesar do Ministério Público e todo mundo estar ciente disso, é muito difícil combater. E agora, com esse rol, eu tenho certeza que isso vai aumentar de maneira preocupante. Doutor Álvaro, na sua opinião, tem uma saída, tem uma alternativa ou não? Ah, sim, sempre há, sabe? Mas é a mobilização popular. Agora mesmo, com o rol, eu já vi que a Câmara dos Deputados finalmente parece que atentou para esse problema, já estão se mobilizando. O problema é que aí vem a eleição, para tudo, a próxima legislação vai trocar todo mundo, a gente não sabe se essa coisa vai persistir. Mas a hora da pressão popular é agora, é a hora da eleição, a gente tem que atentar para esse problema. Alguma coisa precisa ser feita, porque isso vai repercutir assim, muito rapidamente na saúde suplementar, tenho certeza. Saúde, a gente sabe que às vezes, alguns dias, alguns meses, compromete de sobremaneira o desfecho do paciente. Doutor Álvaro, eu quero agradecer a sua participação no Plural. Viu? A gente espera que as pessoas, realmente a sociedade precisa se mobilizar, não somente algumas classes, algumas pessoas, né, em função, por exemplo, como os autistas aí estão lutando e batalhando para reverter essa situação, mas a sociedade como um todo ela tem que se unir. Muito obrigada pela participação no Plural, viu? Sempre um prazer. Muito obrigado. Aí nós ouvimos aí a opinião e as orientações e dicas, né? E a preocupação do doutor Álvaro Ferraz. E ele coloca, né? A Câmara em Brasília está tentando, os nossos deputados tentando se mobilizar, mas ele coloca o lance da eleição, né? Sim. A gente está fazendo isso nacionalmente. Os grupos de mães, não só de autistas, eu estava falando aqui agora em off com o Jerônimo, a gente estava mobilizando de forma que a gente tem grupo de advogados do Brasil inteiro, tem um grupo só dos advogados de saúde do Brasil inteiro, para a gente trocar ideia, trocar experiência, facilitar com que eles utilizem, né, o processo de um estado como referência. Eu não sei dos termos técnicos, o senhor me ajuda? É isso aí. Usar como referência nos outros processos, né? Para facilitar que outras pessoas ganhem também, que eles consigam. Porque a gente não está falando de ganhar dinheiro, não, viu? Eu garanto a você, mãe e pai de autista não está esperando ganhar dinheiro de plano de saúde com danos morais. Todo pai, toda mãe de autista, ele abre mão completa e totalmente de qualquer dano moral se o tratamento do filho for mantido. Com certeza. A gente não tá para ganhar dinheiro de plano de saúde. É uma discussão pela qualidade de um atendimento médico para garantir a vida. Vida. Né? Vida. Não adianta. Ninguém fala em dinheiro, eu quero ter dinheiro, indenização, e ter essa vantagem. Porque aí você morre, o dinheiro tá lá. Na realidade, não assim, é essa questão. Existe essa questão financeira nos processos, porque plano de saúde só vai doer quando dói na melhor parte do corpo dele, que é o bolso, né? Então, ele só tem bolso como parte do corpo dele. Então, a gente mexe lá. Mas não é porque a gente quer enricar ou que a gente quer ficar com essa grana, não. E, inclusive, nos processos, tem dizendo assim, que seja pago e seja imobilizado, enfim, danos morais, a fim de custear o tratamento. Sim. Tá lá explicado. Não é porque pai e mãe de autista ou de qualquer outra síndrome quer ganhar dinheiro, não. A gente tem grupo de trabalho. Eu fiz um grupo só de advogados do Brasil inteiro. Graças a Deus, tá tudo lindo. Tem um grupo de mobilização nacional. Tem um Mobiliza TEP, que é de Pernambuco, que é o que faz as mobilizações aqui em Pernambuco. Cada coisa mais linda do mundo. E a gente tem também um grupo de trabalho que tá com uma parte do pessoal que trabalha interno, né, lá na Câmara e no Senado, que está nos ajudando justamente a fomentar essa ideia de que precisa virar lei. O jeito mais fácil hoje da gente conseguir que o rol volte a ser exemplificativo é virando lei. Não adianta simplesmente a gente ficar, vamos pedir e ficar caso a caso. Quando a gente vê, principalmente na internet, um advogado que posta assim, mesmo depois da decisão do STJ, o TJPE decidiu favorável à família do autista. Veja, isso é um caso, tá? Existe um erro de grafia, existe um erro de semântica que dificulta o nosso trabalho enquanto mobilizador.
Porque a pessoa lê aquilo ali rapidamente, ela entende ao contrário. Ela entende que todo TJPE vai dar para toda e qualquer ação aquele mesmo resultado. E não é. Não é. É uma insegurança, né? Uma insegurança jurídica eterna, né? Sim. Total. Aí você fica sempre na mão de subjetividades, né? Aquele que pode ser a favor, aquele que provavelmente não vai ser dos planos. Eu acho que de forma para uniformizar isso mesmo, o caminho acho que deve ser realmente esse, através de mobilizações, através de conscientização. Eu tenho até uma dúvida que acho que o seu Jerônimo pode estar trazendo aqui pra gente, porque quando saiu logo toda a divulgação, enfim, a derrota, muitos meios de comunicação começaram a vincular as informações, né? E esses poréns que a gente fala, tá, foi negado, mas existe um porém. Desde que o plano de saúde não tenha em sua rede a assistência necessária para que esses indivíduos eles possam ter o devido tratamento, nesses casos, eles talvez serão obrigados, ou não sei, necessariamente a arcarem com isso. Bom, hoje é fato que a ciência ABA, uma das formas de tratamento, ela é cientificamente comprovada e há muito tempo, né? E a gente está conquistando cada vez mais isso. Obviamente ela não faz parte de um rol como o que hoje a gente tem visto. Existe, como que seriam as formas para que... vamos pensar que chegou lá no Supremo e a derrota aconteceu. Esse seria um caminho, a gente tentar inserir isso que é uma ciência, que tem comprovação e que dá mais dignidade para essas pessoas em termos de tratamento, para fazer parte desse rol e aí as pessoas passarem a ser asseguradas por isso, ou não é tão simples assim? Na verdade, Lorival, é interessante essa sua pergunta. O próprio Poder Legislativo pode resolver isso através do projeto de lei e vai aí acabar com essa questão do julgamento do STF, né? Porque sendo lei, acabou, não tem mais o que fazer. Né? Tem que haver o respeito entre os poderes. Então, o Poder Judiciário vai ter que cumprir a determinação né, legal. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente buscar também pressionar o Poder Legislativo Federal para que, de imediato, seja julgado, seja deliberado, melhor dizendo, né, em caráter de urgência. Inclusive, eu estava até conversando aqui nos bastidores com o Poli sobre isso, para a gente buscar hoje caminhos, né, através de deputados federais pernambucanos, que busquem, e aqui eu já me coloquei à disposição dela para falar com o deputado Silvio Costa Filho, que é muito forte lá em Brasília, né? Isso aí eu tenho visto o trabalho dele, então com certeza hoje ainda a gente vai estar com ele, se ele estiver aqui em Recife, eu vou atrás dele onde ele estiver, para poder a gente levantar essa bandeira lá e, né, resolver isso, porque tem que ter força política, né? É importante que tenha força política. E com relação, é importante também mencionar para a população que esse julgamento, vou deixar mais claro ainda, não tem efeito erga omnes, não tem efeito vinculante. O que é isso? É vincular os juízes. Os juízes estão hoje tranquilos para julgar da forma que eles acham que tem que ser julgado, de forma humana. Aí Pernambuco é vanguarda de direitos. Aqui eu tiro o chapéu para os juízes da Vara da Fazenda, os civilistas, os embargadores. Olha, eu não me lembro uma decisão judicial em Pernambuco que viesse contra o direito à saúde a favor do poder econômico dos planos de saúde. Não me lembro aqui em Pernambuco. Então, isso aí me orgulha muito, porque são magistrados humanos. Então, eu tenho convicção de que o Supremo ele não vai julgar de forma desumana, mas se assim fizer, o plano B é buscar o Poder Legislativo, que vamos fazer a partir daqui, quando acabar aqui, a gente já vai começar a mobilizar isso. Fazendo, né? Nacionalmente a gente já está fazendo, mas, por favor, né? É como eu disse, a gente agora está tentando fazer com que o presidente da Câmara ponha em votação. Em caráter de urgência, né? Em caráter de urgência, porque não adianta só colocar na fila. A gente quer o caráter de urgência da mesma forma como foi com o Covid. Exatamente. Tá? Então, ele tem que colocar em caráter de urgência. Se ele já colocou ou não colocou, não sei. Né? Eu não sou dessa área. A gente está tentando buscar isso. Mas ele tem que colocar em caráter de urgência. E como é que vai fazer isso? Através de força. Qual é a força? Tem que ser lá no curral eleitoral dele. Mas, Poli, tu tá misturando ativismo... Aproveitar o momento político. Porque também tem que aproveitar essa estratégia. Exato. Nossa, também. Exato. Não, você tá misturando política com autismo. Não tô.
Eu estou simplesmente utilizando as ferramentas que eu tenho para atingir meu objetivo. Perfeito. É simples Na assim. realidade, simples assim, é aproveitar as oportunidades. Exato. Exatamente. Doutor Álvaro, que a gente acabou de ouvir, ele colocou isso, que a mobilização da sociedade, a pressão política, porque Total. agora, para a gente desfazer o que foi feito, o voto que foi dado pelo STJ, né, é a gente, numa pressão política junto a quem vai votar, para que isso não pare e a gente garanta o atendimento. Não é só dos autistas, mas é de todo mundo. Todo mundo Inclusive mesmo. a gente, no futuro próximo, ninguém sabe se a gente vai ter alguma doença que vai precisar. Então é uma luta nossa. Amanhã pode não é ser. Exatamente. Ó, Não, eu se costumo a dizer- população tivesse realmente noção do que a gente está falando aqui, por favor, abra a mente. É verdade. Tire as vendas dos olhos e deixe de kikiki. A gente tá falando aqui é que você não sabe se você tá vivo amanhã. É. Você não sabe se você vai atravessar a rua daqui a pouco e vai ser atropelado e vai precisar colocar um pino na sua perna. Se seu plano de saúde não pagar, você vai pro SUS. Entendeu? E aí, o que é que vai fazer? Vai botar todo mundo no SUS? Quem aguenta? Quem não já tá no SUS, por favor, diga aí pra gente. A fila como é? Não, depois do você seguinte... imagina, né, assim, pegando só um gancho para não perder isso, você imagina que hoje para você conseguir o básico de assistência no SUS, você já tem muitas dificuldades, imagine coisas mais específicas, tratamentos mais específicos. Eu acho que a fase do luto perante toda essas informações, essa votação, ela passou, foi no dia. Sim. Agora é isso, é correr atrás, é ter caminhos, possibilidades, alternativas Apesar pra buscar. apesar de que o SUS melhorou muito, antigamente a gente se queixava da qualidade do trabalho do SUS. Hoje eu posso garantir a vocês que é muito qualificado. Agora o problema é que é muita gente, muita demanda. Então o problema é isso. As pessoas Antigamente têm que eram os dois. Acordar, por exemplo, assim, quais são os hospitais que nós temos aqui? Vamos pegar como exemplo, né? No Recife, que tem um atendimento pelo SUS. Então a gente vai primeiro, logo de cara, para o HR. E muitas vezes a gente recebe os vídeos, né? Olha, os pacientes estão na fila. Barão de Lucena, o Otávio de Freitas, não tem leito. As pessoas estão em macas, em corredor, estão sentadas no chão, cadeiras de roda. Quando consegue entrar. Quando consegue entrar, quando consegue Isso. uma vaguinha. A gente viu recentemente o problema de tubulação que teve no HR, que viralizou os vídeos, né? E aí todo mundo ficou chocado, revoltado. Quer dizer, são hospitais que atendem pacientes do SUS. Então, se não for feito nada para reverter essa situação, muita gente hoje que está no plano de saúde e que, porventura, possa precisar de um tratamento que o plano não vai cobrir, vai recorrer ao SUS. Certamente. Né? Aí faz a troca de plano, deixa de pagar um plano top, um plano um pouco mais caro, para pegar um plano mais simples para você popular. mais popular. Aí o popular você não dá direito a um hospital X, aí você vai para um hospital do SUS, né? isso. Aí volta o Barão de Lucena, Otávio de Freitas, o Getúlio Vargas, o HR, e aí resultado, você chega lá e você não tem um quarto, não tem uma cama, não tem maca no chão, né? Aí vai começar as judicializações para obrigar o Estado a pagar nos hospitais privados. Exatamente. E aí mas quem vai pagar essa conta? O SUS, né? Quem vai pagar essa conta? Vai ser uma conta impagável. É o SUS. E mesmo que você ainda vai ter uma outra briga que é para você conseguir fazer que o SUS, com que o Estado banque o seu tratamento. Aí começa a movimentar a máquina judiciária, é mais gasto público, porque o processo custa caro. E aí essa conta... Você bota isso numa... Vamos imaginar tudo isso que a gente está falando aqui numa cronologia. Sim. Tá, pessoal? Cronologia, tempo. Isso. A gente está falando isso aqui, em 1 minuto a gente fala algumas coisas que, se você for reverter isso cronologicamente, isso é 1 ano, são 2 anos, você tem lá no tratamento negado, judicializa, tempo de espera para a decisão chegar, às vezes vem, às vezes não vem. E nesse período, qual é o suporte desse paciente? Do autista ou do não autista que está precisando de um suporte? Ele pode morrer. Ele pode morrer. O quanto... Sem dúvida. Uma criança autista de 2 anos, que está na sua janela, 2 a 3 anos, na sua janela mais essencial de desenvolvimento, que precisa ser estimulada, sem nenhum estímulo, os impactos para o futuro dessa criança, eles são, assim, dificílimos de a gente conseguir mensurar, mas que a gente sabe, já é possível dar esse prognóstico. Ele, com certeza, terá déficits que
não se comparam caso ele fosse um paciente que estivesse tendo suporte, estivesse sendo tratado. Então, na cronologia dos fatos, isso traz muitos prejuízos. Muitos. Sim, muita gente. Olha, Poli colocou ainda há pouco que não sabe, pelo menos até agora, de nenhum caso em que o plano interrompeu o tratamento, né? No caso dos autistas, não teve nenhuma informação. Mas digamos que, de repente, aí a gente tem uma mãe, alguém que teve o tratamento interrompido porque o plano coloca, não, tem uma decisão aí do STJ. Aí, neste caso, Manuel, o que a pessoa tem que fazer, independente se ela é de um grupo de autistas ou não? Veja, ela tem que pegar o laudo médico, né, dizendo que ela precisa daquele tratamento, procura a Defensoria Pública ou um advogado especialista para que a gente possa propor uma ação judicial. Geralmente, as liminares saem 24 horas. Por isso que eu digo aqui, Pernambuco, para mim, é muito bom trabalhar aqui com o Poder Judiciário, porque as liminares são analisadas em 24 horas, no máximo 48 horas. Né? Agora, ainda assim, muitas vezes eles agravam para o TJ, Tribunal de Justiça, a gente consegue reverter, mas é como o doutor Lorival Júnior falou, há às vezes uma demora natural do processo, né? Que já é prejudicial. Quando você fala um laudo, é só uma declaração do médico, o médico colocando da necessidade, por que o paciente precisa daquele tratamento, Isso. que não pode ser interrompido, ou que muitas vezes os planos de saúde colocam assim, você está vindo com um tratamento X, mas de repente pode ser até um médico ou uma clínica, alguém que não seja credenciado ao plano de saúde, né? Você, digamos, está com um médico particular, mas você está entrando solicitando que o plano cubra, e até então o plano vinha bancando. Diante dessa decisão, o plano não, agora vou parar. E aí o seguinte, o plano pode ser, você fazia com o Dr. X, você pode fazer com o Dr. Y, porque o Dr. Y ele é credenciado na nossa rede. E aí? Na verdade é pela técnica e não pelo médico. Então, é importante que a gente possa provar, através de prova documental, né? Graças a Deus alguém disse isso. Dizendo justamente que a técnica mais eficaz é aquela, e a gente provar isso ao judiciário, porque o judiciário, o juiz não é médico, ele vai ter certeza de que está fazendo justiça através de um laudo médico, onde o especialista dizendo que aquela metodologia é mais eficaz para aquele tratamento. Os laudos médicos hoje... Isso vem evoluindo, né? E os laudos médicos, eles vêm cada vez mais especificando. Não é só o profissional específico, é o profissional que tem a técnica X, Y, A, enfim. Porque senão vai acontecer exatamente isso. Você apresenta esse laudo médico para o plano de saúde e ele vai te encaminhar para um profissional que é daquela área, mas que não tem aquela determinada capacitação. Não, e sem contar que não é o seu médico, né? Porque eu falo assim, médico, a gente acompanha, é uma questão de confiança. Médico-paciente, existe isso. Isso já é sabido em qualquer esfera da sociedade, certo? Aí deixa eu te contar o que foi que aconteceu com a gente. Por exemplo, dos meus filhos. Mesmo o rol ainda sendo dito como exemplificativo, isso há 4 anos atrás. Então, vamos esquecer só por enquanto a questão do rol taxativo. Vamos dar uma pausa. Pausa. Vamos voltar agora no tempo. Máquina do tempo ativar. Então, a gente vai lá para quando a gente deu entrada no processo. Primeiro que eu tentei administrativamente, que esse é o caminho que todo mundo tem que fazer, tá? Independente se você vai ou não querer judicializar, vai ou não precisar judicializar, você que tem plano de saúde tem que ir primeiro administrativamente. Você tem que conseguir que o plano faça as negativas. Ele vai ter que lhe dar por escrito. Ele tem uma lei que diz que ele tem até 24 horas para lhe dar por escrito a negativa e dizendo por quê. Você guarda isso. Tudo que eu disser aqui você guarda, porque você vai precisar. E tudo que você vai precisar significa que você vai estar se ajudando no processo, tá? Então, a gente judicializou porque o plano me deu várias negativas. Então, a gente provou que os meninos precisavam, né? Eu tenho gêmeos autistas, precisavam de tratamento pelo método ABA, pela terapia ABA, pela ciência ABA, com o fono que tivesse tal especificidade, com o TO que tivesse tal capacidade e todo o pormenor do que eles vão precisar. Ok. Foi concedido para mim a liminar com 15 dias, porque não é um caso de vida ou morte iminente, né? Tem isso. Quando é vida ou morte iminente, é 24 horas, né? Então, 15 dias chegou, aí vou começar a tratar. Cheguei nos profissionais, apresentei a liminar e disse, vamos tratar, não tenho grana, você recebe do plano, ok? Ok. Todos os profissionais taparam. O plano passou 6 meses sem pagar. Obviamente, a gente conversou com os profissionais e disse, veja, meu débito já passa
de 75 mil. Eu não tenho como pagar isso. Para mim é inviável. Você quer continuar ou você quer parar? Eu vou entender completamente. Porque ninguém quer trabalhar de graça. E aí a gente foi suspendendo, né, boa parte das terapias. Em seguida, a gente conseguiu realmente que o plano se manifestasse. Não, agora a gente tem rede credenciada. Testa a rede credenciada. Aí o juiz, minha filha, você agora testa a rede credenciada. Eu levei meu filho para a rede credenciada. E eu vou dizer a você, eu consegui provar. Eu tive que, primeiro, sacrificar o meu filho. E isso para mim foi super doloroso. Eu passei 6 meses sofrendo. Pior do que luto. É como se você pegasse o seu próprio filho. E eu acho que eu me senti um pouco, com o perdão da palavra, um pouco a Maria levando o filho para o Calvário. Porque era sofrimento para mim e para eles. E aí depois eu fui fazer a volta ao médico. E o médico atestou em laudo a involução, o regresso, o retrocesso das capacidades do meu filho. E aí a gente botou isso no processo. E aí, depois que o médico atestou, aí realmente o juiz disse, veja, se o médico está provando por A mais B que o filho dela não conseguiu nenhum tipo de evolução... Não evoluiu, pelo contrário, regrediu em 6 meses, você está causando dano. Então, agora, a partir de hoje, essa criança em específico vai ser tratado com os profissionais da escolha e da confiança dos pais. Porque como ele estava sendo tratado assim ele estava evoluindo. Por isso da necessidade do laudo, ele tem que ser técnico bem... Total. Porque senão o plano vai falar assim, não, nós temos credenciados uma clínica que faz esse atendimento, né? Recentemente eu vivi isso, não um problema de saúde do meu marido, há um tratamento que nesse país poucos fazem, Pernambuco só tem 2 médicos, o plano, quem nos atendeu, que é assim... eu questiono muito as pessoas que estão do outro lado da linha. É o despreparo. Exatamente. Simplesmente colocou... Não, a gente tem aqui médicos que fazem isso. Eu falei assim, e fazem o quê? Porque eu ainda não tinha dito qual que era o tratamento. Né? Qual que era? Como é que você já está me oferecendo algo que você não sabe nem do que é? Você tem realmente uma lista aí de vários médicos, mas você não sabe ainda qual é o meu problema. Exato. E o problema do qual o tratamento que precisa, em Pernambuco só tem 2 médicos que fazem. E os 2 médicos, eles não são vinculados a nenhum plano de saúde, é um tratamento particular e é caro. E aí você busca... Aí você tem outro, assim, as barreiras... O reembolso não é o mesmo valor que você paga, não, né? O reembolso não existe, né? Não existe. É assim, é um troco o reembolso. E sem contar, é esse chá de espera que o plano... Eu tenho 3 semanas que eu dei entrada, que foi com muita dificuldade para você conseguir fazer a sua solicitação via o plano, porque o médico e a clínica do médico não é credenciada ao plano de saúde, e já foi assim um calvário você conseguir saber no site aonde, como você chegar. Exato. Mas é bem aquilo que Polly coloca, você não pode desistir. E esse tipo de burocracia, todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Eu estou particularmente vivendo isso. E aí agora você precisa da resposta do plano? Ainda não tem. E se você falar assim, não vai lá no site... Não tem. Não tem. E eu preciso dessa resposta e que eu já sei que o plano vai negar. Porque é de praxe. A gente imagina... Não negar é mais barato. É uma falta de atenção muito grande, falta de consideração ao próprio contrato, né? Porque, veja, é um direito, é uma obrigação de toda pessoa física e jurídica, né? É atender, obedecer o direito do outro, né? Cumprir os deveres. Isso aí é básico. Quando você inicia o estudo do direito, no primeiro período você já aprende isso aí. A introdução ao direito. Você tem que respeitar o direito alheio. Se você fez firmou um contrato, paga por isso, todo mês, né? E como é que o outro lado não vai cumprir? Você, para poder conseguir o seu direito que você contratou, você tem que ir ao judiciário, você tem que procurar a defensoria pública ou advogado, contratar um advogado, para poder o judiciário dizer que não é barato, né? Porque até a defensoria, porque a gente paga altos impostos. Eu acho assim que, no mínimo, as pessoas que nos atendem, né? Em muitos você está lidando com uma máquina, TEC 2, TEC 3, TEC 4. Agora, se você quiser falar, põe lá. E você fica numa linha de espera, é sempre a mesma conversa. Estamos com todas as nossas atendentes, né, ocupadas, espere, a sua ligação está demorando muito, o prazo de espera está maior hoje, é aquela lenga-lenga que todo mundo já sabe. Finalmente você chega à pessoa. A pessoa que está ali para lhe atender,
ela não tem a resposta, ela é totalmente despreparada, desqualificada. E o usuário, Eliana, já fragilizado com a doença, né? O familiar, já numa situação difícil. Há uma falta de respeito. Sem dúvida. E eu sempre coloco o seguinte, a pessoa que está ali, ela é vinculada a um serviço particular. O serviço particular existe porque tem uma necessidade. Há necessidade, mas eu pago. Isso. Então, eu sempre coloco assim, seja no SUS, seja no serviço privado, a pessoa que está me atendendo, ela é, de uma certa forma, ela está trabalhando para mim. Sem dúvida. Sim, porque o salário dela sai, nem que se for 1/1000 do meu dinheiro. Sim. Mas eu já disse isso, o SUS não é de graça, ele é caríssimo. O SUS não é de graça, é muito caro. E é o país inteiro que paga, né? E nem todos desse país usam o SUS porque tem o plano de saúde, mas ajuda. Mas continua pagando. Não é porque você... Veja só, o serviço está ali disponível. Não é porque você não está usando que você não vai pagar. Exatamente. É simples assim. É feita iluminação pública. Não é porque você não está na rua que a luz vai poder ser apagada. Que você vai deixar de pagar. Não, você até deixa de pagar se você conseguir uns critériozinhos aí, viu? Você até deixa de pagar a iluminação. Mas é uma exceção, né? A regra é que tem que pagar. A regra todo mundo paga. Exatamente. Você tem que judicializar, inclusive, para isso. Mas assim, a luz não vai se apagar porque você não está na rua. E você vai ter que pagar para aquela luz se manter acesa. Se você vai usar ou não, é problema seu. O SUS é isso. Então, o SUS é para todo mundo. O SUS não é de graça, ele é caro, muito caro. E vai ficar cada vez mais caro, porque a partir do momento que você tiver uma demanda maior, ele vai ter que usar mais. Então, a gente vai terminar pagando essa conta a mais. Vai chegar um momento onde o governo não vai suportar, como ele não suportou a Covid. E eu digo isso o tempo todo. O que é que a gente vai fazer com as pessoas sem tratamento? Eles vão virar nada mais do que um saco de areia pesando no orçamento público. Aí vocês decidem se vocês querem tratar, por exemplo, os autistas agora e torná-los pessoas funcionais, ou se vocês querem deixar de tratar para poder economizar um dinheirinho e mais tarde você ter essa sobrecarga, seja no INSS, seja no SUS, seja nos moradores de rua. Quem sabe o que é que vai acontecer? Porque eu só sei dos meus filhos enquanto eu estiver viva. Que esse é o grande lance da mãe. A mãe, ela só pensa, ai meu Deus do céu, e se eu morrer, quem fica meu filho? E como é que eu vou deixar meu filho depois que eu morrer? Será que ele vai estar apto a viver sozinho? Olha, meus filhos são super funcionais. Mas um deles só conseguiu fazer a limpeza do próprio bumbum com 11 anos de idade depois de muita terapia. E aí? Você tem, por exemplo, o Luizinho, que é o filho de uma amiga minha que tem 17 e vai fazer 18 anos. Luizinho é não vocal, não verbal. Ele é autista severíssimo. E quando ele tem crise, ele bate em todo mundo. Ninguém quer ficar com ele. Antigamente, mas antigamente mesmo, os pais, muitos, pegavam seus filhos com algum problema e colocavam nos hospitais psiquiátricos. Graças a Deus acabou. Né? E graças a Deus esses hospitais fecharam, né? Por falta de informação ou porque não queria. Então, eu acho que hoje a gente vive uma outra realidade e a gente precisa cuidar. Quando a gente cuida, né? Seja qual for o problema, a gente cuida e tendo uma assistência, tendo o apoio, seja do governo ou seja da rede particular, da rede privada, a gente consegue inserir, né, essas pessoas, os nossos filhos, dentro da sociedade, com todas as suas limitações, mas não serão, as limitações não serão como eram de antigamente. Eliana, você falou uma coisa e aí me veio aqui no coração. Essa tristeza, imagina aí quantas pessoas sofreram antigamente. Botavam em hospitais psiquiátricos, né? Ou então deixavam em casa numa jaula. A verdade era essa, né? Trancado no quartinho. Trancado com grade mesmo. Deixa eu só lhe falar uma coisa que eu acho que foi uma realidade que, em termos de quantidade, ficou lá para trás, mas ainda hoje você vê isso. Sim. Principalmente em locais mais afastados, onde a informação ela circula mais, você consegue ver. E às vezes, olha, assim, é uma coisa triste até de vocês falar, porque você não tem forças nem para criticar quem faz isso, porque você vai entender a situação. E eu tô falando de pessoas que são autistas. Você vai entender a situação do familiar e ele olha para você e diz, olha, eu não tive outra alternativa. Exatamente. Era isso, ou a integridade física dele, a minha integridade física. Eu não tenho alternativa. Aí a gente está discutindo uma série de situações aqui que vão impactar nós aqui inseridos em centros mais avançados, onde a informação ela acontece mais. Gente, tem muita gente aí por fora que está sofrendo já com o que existe hoje de suporte.
Imagine depois disso. O que você falou é muito importante, porque muitas vezes a gente tem que focar bastante no autista, mas veja, e a mãe do autista? Muitas vezes ela está mais fragilizada do que ele. Ela às vezes precisa até de mais força do que o próprio autista, né? Porque ela... A assistência é para o paciente e para quem cuida do paciente. Exatamente. Cuidar de quem cuida. Na verdade, eu pergunto assim. Na verdade, eu pergunto, quem cuida do cuidador? Quem é que cuida do cuidador, pelo amor de Deus? Isso. Poli, tem pesquisas, atualmente ninguém. Tem pesquisa sobre isso, minha gente. Tem pesquisa sobre isso. Eu tive AVC no meio do caminho. Eu quero colocar esse ponto porque tem pesquisas dizendo, assim, é forte, mas é uma pesquisa científica que fala exatamente sobre a taxa de mortalidade de mães de crianças autistas. E quando você vai estudar isso, você percebe, são pessoas que abandonam, são pessoas que param de pensar em si para viver em prol do seu filho e esquece da própria saúde. E isso num cenário que a gente pode considerar favorável, imagina o contrário disso. Poli teve 6 meses aí, andando para cima e para baixo atrás de tratamento do filho. Imagine as percas do filho, ela já citou. E a saúde dela? Dentro dessas dificuldades. Eu tô para fazer um estudo junto com um colega que é educador físico, os danos em relação à mãe depois do diagnóstico. Eu vou citar alguns, assim, que aconteceram comigo. Veja, eu sou uma pessoa que eu tenho onde morar, eu sou uma pessoa que tenho família, eu sou uma pessoa... Hoje eu não estou trabalhando, mas eu já trabalhei muito. Eu sou uma pessoa que eu consigo ter um carro, eu sou uma pessoa que eu consigo que meus filhos tenham um plano de saúde, que estão no melhor tratamento. Intelectualizada, que é muito importante ter informação, né? Eu tenho um curso superior, sou formada em Relações Públicas, né? Estou terminando agora o curso de aba. Então, assim, eu não sou eu sou 1% da população, certo? Porque eu consigo ter um suporte, né? Sim. Eu consigo ter o pai dos meninos junto comigo, que já ainda sofre, só imagina quem não tem esse suporte. Que já me tira... Olha, só o fato do pai do menino continuar junto com a mãe, a família continuar unida, isso já me tira daí de um grupo... Grandes pesos, de um grupo, eu já faço parte dos 22 mais. É como se fosse isso, certo? Se fosse um grupo de 100 pessoas, eu faço parte daqueles 22 primeiros que chegaram na corrida, certo? Sim. Depois disso, eu faço parte de 24% da população que paga um plano de saúde. Então, eu já não estou no rabo da fila, já estou bem lá na frente. Eu faço parte de 6% da população dentro desse grupo que consegue ter carro. Sim. Pode ser meu, pode não ser, mas eu tenho carro. Sim. Então, eu consigo ir mais para frente. Então, eu sou... Quando você junta tudo e você vai fazendo as exceções, eu sou 1% da população. Com 1% da população, depois do diagnóstico, eu engordei 20 quilos e não é comendo, tá? Eu tenho crises de... meu Deus, do rim, como é o nome? O hormônio do rim. Eu sei que eu incho do nada, feito um sapo. Fico inchadinha, feito um sapo. Eu tive um AVC. Por minha sorte, eu já não estava mais tomando anticoncepcional, senão eu tinha morrido. Era um AVC isquêmico. Aí virou um AIT, que é um AVC isquêmico transitório. Eu tenho crise de enxaqueca. Certo? Eu tenho uma alimentação massa, então eu consigo manter minha pressão baixa, eu consigo manter minha glicose... Ou seja, o seu sistema nervoso, ele se desequilibrou totalmente. O corpo, ele tá sofrendo tudo aquilo que a mente não tá conseguindo processar. É simples assim. Eu estou em tratamento psicológico, eu estou sendo acompanhada por psiquiatra, eu fui adotada por esses 2 profissionais, porque o meu plano de saúde não me dá direito a isso. Veja... Eu não consigo atendimento no meu plano de saúde. Atendimento psiquiátrico, nenhum plano de saúde cobre. É isso. E depois da pandemia, né, o que a gente tem de pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade e tudo mais é muito grande. Muito grande. Né? E esse setor psiquiatria está fora do rol taxativo, né? Não tem. Quem precisar hoje de um psiquiatra tem que pôr a mão no bolso para poder pagar uma consulta, que não é barato. Não é. Né? E você vai ao consultório do psiquiatra, você vai uma vez, não tem a volta. Cada vez que você for, você tem que pagar. Se é 600, não tem o retorno. É 600? É 600. Toda vez que você for, é 600. Né? Gente, olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Até daqui a pouco. Você está ouvindo o programa Plural. 105,3, a rádio da família. Olinda. Shopping
ETC. Tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa, Workroll e muito mais. Shopping ETC. Lojas, serviços e praça de alimentação. Siga @Shopping ETC Oficial. A Rádio da Família, 105,3. Aqui de frente pro mar, onde tudo é feito pra você sentir novas emoções. Shopping Pátio Olinda. Um sonho, um presente, um carinho, onde tudo é feito pra encantar você. Você merece tudo isso. Shopping Pátio Olinda. Shopping Pátio Olinda. Você merece tudo isso. Na Olinda é mais alegria para a sua vida. A rádio que te faz feliz. Ok, aplicativo. Qual a boa da gastronomia? A boa é no Boa. E qual é a boa para fazer compras? A boa também é no Boa. E se for cinema, passeio e diversão? Já sabe, né? A boa pra tudo é no Shopping Boa Vista. Lá você curte o que gosta e ainda tem 2 opções de estacionamento por um valor super de boa. De domingo a domingo, venha pro Boa. Shopping Boa Vista, o shopping do coração da cidade. Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa e muito mais. Shopping ETC, aberto também aos domingos. Lojas, serviços, praça de alimentação e cinema. Plural. Apresentação: Eliana Victório. 8h25. Olha, não se esqueça de participar conosco pelo WhatsApp 994129527. O assunto de hoje é autismo versus rol taxativo. Nós vamos ouvir agora a opinião de um outro médico sobre o rol taxativo, né? Bem como o Manuel Jerônimo já explicou, é apenas a primeira parte dessa grande guerra, né? Mas a gente não pode simplesmente se dar por vencido ou achar que essa é uma guerra que só pertence a um grupo de pacientes. Nós vamos ouvir Tibério Moreno Júnior, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Pernambuco. Bom dia, Tibério. Eliana, tudo bom? Os planos de seguro de saúde só são obrigados a pagar os procedimentos que contêm no rol da ANS, tá? Agência Nacional de Saúde. Mas só que até hoje o entendimento nacional, né, inclusive o jurídico, era que esse rol ele era puramente exemplificativo. Ou seja, os convênios eram só obrigados a pagar aquilo, porém algum procedimento que fosse indicado, que não tivesse nesse rol, mas fosse um procedimento semelhante por proximidade, que a gente chama por proximidade, a gente solicitava, e quando o convênio não liberava, o paciente às vezes botava na justiça e o juiz dava ganho de causa para o paciente. A partir de agora, com esse julgamento no Supremo, que tornou esse rol, em vez de ser exemplificativo, ele ser taxativo, significa que os convênios só têm a obrigação legal de cobrir exatamente o que está no rol. Então, o que não está no rol, mesmo que seja por semelhança, por proximidade, ele não é obrigado a pagar. Então, isso vai gerar um problema muito grande para os pacientes, principalmente, não é? Porque tem várias e várias doenças e procedimentos, e testes terapêuticos, e exames, tratamentos, enfim, tem várias coisas que não estão no rol, que antigamente eram liberados por proximidade, com a liberação normal do plano ou então através de liminar de justiça. Então, na prática, o que é que vai acontecer, falando agora na minha área da cirurgia robótica? Não existe nenhuma cirurgia robótica no rol da ANS. Então, a gente pedia a cirurgia como sendo uma laparoscopia, que tem no rol, e o convênio não pagava parte da robótica em si. Aí o paciente ou pagava a diferença, ou então quando ele não queria ou não podia pagar, ele entrava na justiça, e geralmente o juiz dava o ganho de causa para o paciente. E a gente acabava operando com robô, com a obrigatoriedade de o convênio arcar com tudo. Agora o que vai acontecer é que certamente essas causas judiciais
os pacientes não vão mais ganhar, vão perder. Então, isso pode mudar muito o sistema corrente da medicina no país por esses motivos, principalmente quando tiver alguma causa judicial. Certamente os juízes vão negar essas liminares, porque o rol agora é taxativo e não mais exemplificativo, entendeu? Então a gente não sabe exatamente como é que isso ainda vai evoluir, porque isso é uma coisa muito nova, mas a perspectiva é que caia muito o número de liminares judiciais. Então isso é uma perspectiva pessoal minha, mas também do grupo médico, né? da sociedade médica de uma forma em geral. Mas com certeza não vai abolir de forma alguma liminares, porque vários pacientes vão continuar entrando, porque nessa determinação desse rol taxativo ficaram algumas lacunas, que os pacientes podem se enquadrar nas lacunas, entendeu? Da determinação judicial. Então a gente agora tem que pagar para ver, aguardar o tempo, para ver o que vai acontecer, tá certo? Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijo. Obrigada, Tibério. Muito obrigada pela sua participação. O que ele coloca, Manuel, é muito sério. E, por exemplo, assim, eu sempre vejo assim, se luta muito, se fala muito da importância da saúde do homem, né? E o câncer de próstata é uma realidade que todo homem, depois dos seus 40 anos, tem que procurar fazer os seus exames para não sofrer, não ser penalizado com o câncer. E aí, se você tiver que fazer uma cirurgia, não será mais robótica, né? Ela vai ser uma cirurgia tradicional, aberta. E aí, toma tempo, né? Tempo da cirurgia, tempo de recuperação. Muito caro, risco de infecção. Né? O risco da infecção. E aí você já entra naquele outro problema. Se você é funcionário de uma empresa, o que vai acontecer? Você passa os seus primeiros 15 dias, a empresa lhe banca, porque você está afastado, mas depois você acaba entrando no INSS, né? A depender do sistema. E aí vai toda aquela novela que a gente já sabe que se arrasta, que se arrasta, que se arrasta. Quer dizer, é um grande retrocesso e o que vai pesar muito mais para o governo, né? Você, via INSS, você ter que bancar uma pessoa que poderia estar trabalhando, que poderia ter tido uma assistência médica com o que é de moderno. E aí a gente já fica naquela história. A medicina está avançando tanto, tem tanta tecnologia para facilitar as nossas vidas, ter um atendimento melhor, e no país a gente volta a viver quase que na época das cavernas. É quase isso. A gente vai meditando na conversa e a gente começa a pensar o seguinte, veja, que é um retrocesso tão grave que eu quero insistir, né, na minha confiança, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, quando ele for julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, porque ele pode ser vítima. Você imagina aí, a gente vai ter à nossa disposição uma cirurgia dessa forma, né? desse nível técnico tão avançado, né? Com robótica, e de repente poucas pessoas, pouquíssimos, só milionários vai poder bancar isso, né? Então, veja, não vai fazer sentido, né? Até para o especialista investir nessa nova técnica, porque ele vai ter só pouquíssimos pacientes, pouquíssimos retornos até econômicos. Exato. Então, assim, eu quero custar acreditar que a gente vai realmente sofrer com esse julgamento do Supremo. Insisto, a gente precisa lutar. Precisamos continuar lutando, né, conscientizar, né, a população, o próprio Poder Judiciário, e certamente vai haver um trabalho de lobby de um lado, mas nós também vamos fazer o nosso trabalho de lobby do outro lado. Você tem esperança junto ao Supremo Tribunal Federal? Tenho muita esperança. Porque, veja, isso aí envolve eles próprios, né? Suas famílias, seus amigos, né? Porque muitas vezes eles podem se pensar, não, mas o ministro do Supremo ele vai poder bancar, certo? Mas o irmão dele, que não é ministro do Supremo, né? E o tio, e o sobrinho, e o vizinho, e o melhor amigo. Então, assim, é muito complexo isso, né? E outra coisa, é muito dinheiro. A gente aqui não está falando de prejuízos econômicos para os planos, não. A gente está falando de diminuir o lucro bilionário. Porque maior que foi a crise do Brasil, financeira, seja o ano que for, tá lá na própria ANS, é de acesso público. A economia do Brasil se afundando e os planos de saúde lucrando cada vez mais. Só nesse ano entraram 200 mil novas pessoas em plano de saúde. E todo mundo quebrado por causa da pandemia. Mas por quê? Porque saúde não é negociável. Novos planos de saúde, né? Muitos bilionários, novos bilionários no Brasil, donos de plano de saúde.
Então, é como o Paulo falou, realmente é algo que a gente precisa, a cada dia, se unir, né? Conscientizar. Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Aqui eu quero já parabenizar você, Eliana, pela sua iniciativa, porque informação é um direito, né? É um direito, as pessoas precisam estar bem informadas e vamos continuar lutando. Quero deixar a Defensoria Pública à disposição da população. Quem quiser... Usaremos bastante. É importante demais usar, porque a Defensoria de Pernambuco, ela é referência no Brasil. Depois eu vou querer que você deixe o contato, Sim. o endereço, porque Sim. muitas pessoas às vezes necessitam, mas fica perdido, não sei onde é, não sei como funciona. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa antes. A gente fala muito dessa história do rol, que determinados tratamentos não fazem parte desse rol da ANS. Não estaria na hora, por exemplo, da ANS atualizar esses... Acho que já passou da hora, né? De atualizar a lista de tratamentos, de procedimentos, de exames que tem. Porque eu não sei de quanto em quanto tempo é feito isso. 2 anos. 2 anos. Estão tentando agora mudar para 6 em 6 meses. Mas aí eu lhe pergunto, a ciência, ela demora 6 meses? Então, mas, por exemplo, assim, a ciência não demora, mas, por exemplo, assim, a cirurgia robótica, né? Há quanto tempo ela já não tem? E hoje não se faz só em cirurgia na área urológica, né? Não, bariátrica. Se faz exato, várias. Bariátrica, o doutor Álvaro Ferraz levou 10 anos para entrar na lista. Não, e não é a robótica. Meu marido fez bariátrica e não foi robótica. Foi tradicional, abrindo. Foi por laparoscopia, ok, não foi o corte, né? Foi só os furinhos e tal. Laparoscopia, mas teve que ter toda uma equipe na sala, não foi o robô que foi lá e precisamente cortou só devidamente aquilo ali. Então, quanto mais pessoas dentro, maior o risco de infecção durante a cirurgia, né? O paciente passa mais tempo para se recuperar, porque, querendo ou não, ela é mais invasiva. A robótica, o cara entra ali, fica o médico na salinha, mexendo só 4 dedinhos aqui, tem tudo muito bem e não tem ninguém lá com o paciente, não. No máximo está o anestesista monitorando. Quanto menos pessoas na sala de cirurgia, menos... É uma cirurgia mais precisa. Sim. Mas mesmo essa listagem da ANS, ela sendo atualizada a cada 2 anos, né? Ela não é atualizada, pelo que a gente pode entender e perceber, com tratamentos de fato que são avançados, com o que tem de melhor. Porque quando a gente dá o que é de melhor, a recuperação, a saúde do paciente é recuperada. Isso. Ninguém perde tempo num leito de hospital, nem em casa, né, se recuperando, e pode voltar à sua vida ativa, ou seja, vai voltar a produzir mais, vai voltar a produzir mais rápido. Exato. Mas o que é que pode ser feito? Eliana, inclusive eu entendo que a sociedade civil organizada deve também fazer pressão na ANS, porque também os planos vão pressioná-la a não incluir na lista. Mas eles já pressionam, né? E o doutor Paulo está sofrendo com a gente. Pois o presidente da ANS está sofrendo com a gente. Tem que ir para cima mesmo, né? Inclusive, se for para se judicializar, com a questão técnica, porque eles vão... É questão política também. Não coloca não porque é ruim para o plano de saúde. É muito dinheiro que está em jogo, né? Infelizmente, tem muita gente que se vende, né? Tem muita gente que é escravo do dinheiro e do poder. Então, isso prejudica a nação, prejudica os invisíveis, né? Somos nós, muitas vezes. Isso. Eles precisam, para evitar interpretações, eles precisam, para evitar subjetividades da parte da população, serem criteriosos. É uma agência que prega por uma listagem que tenha comprovação científica. Espera aí. A gente já tem mais de 10 anos aí de comprovações científicas, necessariamente falando sobre autismo, da ciência ABA. Perfeito. Atualmente, nós temos inúmeros artigos científicos comprovando a eficácia do tratamento via análise aplicada do comportamento. Sim. Por que não está ainda nessa lista? Poxa, E a gente está citando um exemplo de vários outros tipos de tratamento que tem comprovação científica. O argumento é comprovação científica, isso daí tem de monte. Então, não dê brechas para que nós fiquemos pensando ou analisando num viés financeiro, num viés de benefício próprio. Seja criterioso, como toda agência deve ser, e haja pelo caminho da ciência. A ciência comprova. Tá lá. Tem artigos dizendo isso. Perfeito. Então, mais uma vez, é o seguinte, a mobilização da sociedade. Não só essa mobilização junto
ao Supremo Federal, aos nossos deputados, à sociedade, tem que gritar, mas também junto à ANS, porque atualizar isso. Atualizar essa lista, mas de uma maneira... Justa. E moderna, Isso. Porque o que adianta a gente investir tanto e dizer o seguinte, por exemplo assim, São Paulo, o Rio está ali, o maior centro médico que tem no país. Pernambuco não perde, não está atrás, mas Sem que dúvida. adianta a gente ter tanta tecnologia, ter tanto desenvolvimento... E não usá-la. E não pode usar. Ou então, uma minoria Só da a minoria população pode poder usar, porque a grande massa não tem. E aí a grande massa vai lotar o SUS, vai encher o Tribunal de Justiça lá de processos, requerendo o direito também de usar. Então é o seguinte, eu acho que nós temos a maior arma nas mãos e a gente tem que aproveitar esse momento. Quando a massa se junta, ninguém separa. É isso. Quando a massa decidiu ir pra rua, ninguém conseguiu barrar, certo? A gente tá falando de ano de eleição. Você lembra em quem você votou pro seu vereador? Você lembra em quem você votou pro seu deputado estadual? 1% lembra. Por favor, você lembra em quem você votou pro seu federal? Eu tô precisando dele, sabe? Eu tô precisando que o Arthur Lira, lá da Câmara dos Deputados, simplesmente assine para botar em votação. Caráter de urgência. Caráter de urgência, só preciso disso. A gente tá fazendo mobilização. O grupo de mobilizadores do Brasil vai fazer uma mobilização à parte da mobilização dos alagoanos, porque eles não querem pressionar o Arthur Lira. Olha só. Então, eu acho que o que as pessoas têm que amadurecer é que a gente não está aqui, quando a gente fala nessa questão de um ano de eleição, vamos pressionar, não é bandeira. Não é bandeira. A bandeira que está se erguendo é a bandeira da vida. Exato. A bandeira da vida, a bandeira por você ter uma qualidade digna de assistência médica. E quando a gente fala digna, é do melhor que a gente tem nesse país. Buscando a igualdade constitucional, né? É o princípio básico da nossa Constituição Federal. Para que as pessoas possam entender, não é bandeira de nenhum partido, nem o que está, nem o que deixou de estar, nem candidato, nada. A gente está lutando e que eu acho que a sociedade tem que brigar e exigir o seu direito enquanto o que diz na Constituição. Eu tenho direito a ter uma qualidade de assistência médica, eu tenho direito a ter um bom tratamento médico, hospitalar e tudo mais. Se investe tanto em termos de em hospitais, em assistência médica, então é isso que a gente tem que brigar. Sim. Perfeito. Nada de ou é X ou é Y. Não. Essa não é a questão. Hoje eu posso não estar precisando, eu posso não ter ninguém autista, mas como Daiane, né? Ela descobriu que ela é autista. E aí, ela vai precisar. Isso. Né? Ela já sabe o caminho que é difícil em relação à filha, e agora é para a filha que tem que continuar e para ela que faz parte. Mas amanhã a gente pode estar vivendo, qualquer um de nós, uma situação onde de um tratamento, né? A gente precisa. É sobre isso. A gente conversa só um pouquinho. A gente conversa tanto com as pessoas e fala que a pandemia deixou aí um diagnóstico de muita gente em depressão nesse país, que o número de suicídios aumentou, né? Há médicos, psicólogos e psiquiatras que colocam isso. A psiquiatria, gente, não faz parte da lista. Inclusive na classe médica, profissionais de saúde, tirando a própria vida por não estar aguentando tanta pressão, a sobrecarga. Exato. Hoje você vê aí muitos psicólogos atendendo 9, 10 horas da noite, porque durante o dia, no horário comercial, tá tudo lotado, não tem. Então, é uma questão da sociedade se unir e brigar pela vida, pela dignidade, né? Por atendimento médico. Exatamente. E basta pegar tudo que a gente está falando aqui desde o começo, minha gente. Desde o começo, vocês vão perceber que o que nós estamos falando não atinge lado A, lado B, não atinge, não separa classe social. São todos. É a vida, como a senhora mesmo falou. A gente tem que se preocupar com isso e entender que isso não é uma briga partidária, não é uma briga que envolve a qualidade de vida de diversas pessoas. Eu acho que podemos citar aí que todos, de alguma certa forma, vão ser afetados por essa decisão, sejam familiares de autistas, sejam familiares de pacientes com algum tipo de tratamento que não está embarcado nessa lista. Então, assim,
Vamos abrir os olhos, vamos entender que o que está sendo falado aqui não está envolvido nessa polarização atual que hoje existe no Brasil. Não é questão de política para direita e esquerda, nem centro. Não tem benefício próprio, é benefício comum, conjunto para todos, entendeu? Então, assim, eu acho que a pressão, ela tem todas... A movimentação, a mobilização, ela tem tudo que ela precisa para acontecer. Ela só não vai acontecer se realmente faltar um pouco da empatia, de hoje não é comigo, beleza. Cuidado que amanhã pode ser. Sim, exatamente. Olha, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Você está ouvindo o programa Plural. Shopping ETC, tudo que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa e muito mais. Shopping ETC, aberto também aos domingos. Lojas, serviços, praça de alimentação e cinema. A Rádio da Família 105,3. Ok, aplicativo. Qual a boa da gastronomia? A boa é no Boa. E qual é a boa para fazer compras? A boa também é no Boa. E se for cinema, passeio e diversão? Já sabe, né? A boa pra tudo é no Shopping Boa Vista. Lá você curte o que gosta e ainda tem 2 opções de estacionamento por um valor super de boa. De domingo a domingo, venha pro Boa. Shopping Boa Vista. O shopping do coração da cidade. Vem ser feliz com a gente. Olinda, a sua FM 100% católica. Com você sempre. Mais música, mais alegria. 24 horas no ar. Aqui de frente pro mar, onde tudo é feito pra você sentir novas emoções. Shopping Pátio Olinda. Um sonho, um presente, um carinho, onde tudo é feito pra encantar você. Você merece tudo isso. Shopping Pátio Olinda. Shopping Pátio Olinda. Você merece tudo isso. Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa, Workroll e muito mais. Shopping ETC, lojas, serviços e praça de alimentação. Siga @Shopping ETC Oficial. Plural. Apresentação: Eliana Victório. Olha, são 8h46. Estamos aí quase praticamente na reta final do programa de hoje. Faltam 14 minutos. Chegamos ao último bloco do Plural. Eu acho assim um programa que, do tema de hoje, assim, muito sério, gente. Me incomoda muito. Porque, às vezes, a impressão que me dá é que as pessoas acordam, fazem alguma coisa só quando sentem na pele. Exato. Né? E não é assim. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, que tratamento que a gente vai precisar, né? Eu acho que se a gente fosse ouvir aí os nossos ouvintes, todo mundo teria uma história de dificuldade para contar, seja na dependência do SUS, precisando de alguma coisa, de atendimento, de uma consulta, a gente já sabe aí que as filas continuam, né? Para você ter aí uma consulta médica, e seja até mesmo dentro dos planos de saúde, que já foi assim, aquele tempo que você marcava uma consulta para amanhã, para depois de amanhã. Muitas vezes, com o plano, você tem que esperar aí, às vezes, 10, 20 dias, 1 mês, 2 meses, e olhe lá. Né? E às vezes até mesmo os médicos profissionais que não são credenciados a plano nenhum, que é particular, você não consegue de imediato. Então é o seguinte, a nossa sociedade está ficando cada dia mais doente, né? Nós estamos ficando cada dia mais doentes. E se a gente não buscar, não lutar por ter uma assistência digna, né, com direitos iguais, e a gente poder usufruir o que tem de melhor aí no nosso centro médico, a gente vai ficar mais doente.
Sempre. Eu digo assim... Sempre, não tem pra onde. Nasce autista todo dia, mas nasce terapeuta todo dia? Não. Nasce médico todo dia? Não. Por mais que estejam se formando cada vez mais médicos, cada vez mais faculdades, principalmente particulares, de medicina e de outras especialidades da área da saúde, não é um para um. Entendeu? Não é um para um. Então, sempre vai estar defasado. O que é que a gente tem que fazer? Conscientiza o povo, ensina o povo, populariza, faz tudo. Quando vocês pegarem o relatório do TCE, que diz que nas filas de espera para conseguir laudo, está com mais de 2.000 pessoas para aquela clínica que tem um único neurologista, aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Sabe? E aí, quando você pega uma família que tem um plano de saúde que demora 6 meses para conseguir marcar uma consulta com o neurologista, e toda vez que você precisa, principalmente no judiciário, atualizar aquele laudo a cada 3 meses, graças a Deus, Pernambuco fez uma lei que não precisa, mas os outros estados, a maioria ainda precisa disso. De 3 em 3 meses, você termina perdendo o processo porque você não cumpriu a sua parte. Mas como vai cumprir a parte se não consegue fazer aquilo ali? É um negócio de louco. Nasce autista todo dia, não nasce terapeuta todo dia. O autismo vai chegar na minha casa, como já chegou, vai chegar na sua, e não é praga, é estatística. Isso é uma frase de Fátima de Quant, uma das grandes ativistas do autismo, que mora na Holanda. Então, ela é uma ativista internacional, reconhecidíssima pelo trabalho, junto com a Berenice Piana, que é quem dá o nome à nossa lei. Então, assim, não é uma coisa para ontem ou para amanhã. É uma coisa que a gente tem que entender que você que está em casa, você que está aqui sentadinho comigo, a galera que está na minha casa, a galera que está na sua casa, o seu vizinho, eles têm que sair para a rua. Quando a gente quis tirar presidente, foi todo mundo de cara pintada pro meio da rua. E é justamente essa mesma galera que foi de cara pintada pro meio da rua que hoje é pai e mãe de autista. E por que não tá pintando a cara de preto e indo pra rua dizer rol taxativo mata? Por favor, meu deputado, meu senador, meu vereador, se você não for ao meu favor, eu não vou ser ao seu. É simples assim. Olha, seu defensor público, eu pago seu salário, viu? Se o senhor não fizer seu trabalho direito, eu vou reclamar. Porque tem onde reclamar. Verdade. Eu queria trazer para agregar um pouco essa reflexão, um pouco o olhar terapêutico. Eu iniciei a minha fala, e acho que talvez chegando próximo do fim, acho que é válido trazer isso para finalizar, nesse pensamento que seria o quê? Eu disse que seria um retrocesso que a gente hoje não consegue, talvez, mensurar os prejuízos que isso vai trazer, diante de tantos ganhos que ao longo dos anos foram sendo conquistados pelas mobilizações por pais, familiares, né? E acho que pela própria estrutura de apoio a essa rede, né? É inegável os avanços que houveram em termos de tecnologia de tratamento, de estrutura de suporte, certo? O que é recomendado hoje? No mínimo 40 horas semanais de suporte, de acompanhamento. Isso é a ciência, uma das mais referendadas no termo de tratamento. Ele diz, olha, para o seu filho ele ter o suporte mais adequado possível, ele precisa ter, no mínimo, 40 horas semanais de acompanhamento com determinados profissionais, envolvendo ambiente clínico, domiciliar e escolar. Sim. Indo todos os dias ele precisa ter esse acompanhamento para que o prognóstico dele seja o mais favorável possível e lá na frente ele consiga ter chances de ser um indivíduo independente, com sua autonomia e até mesmo possível com capacidades de ter retornos para a sociedade, de dar retornos como todo adulto precisa ter, entendeu? Aí você tenta converter isso hoje, esse nível de suporte. Como é que ele seria? A reflexão, a pergunta é, como é que nós conseguiríamos garantir? Porque hoje já é difícil que a gente consiga ter esse nível de suporte para quem tem, por exemplo, uma mãe com as características de poli, que tem meio de transporte, que tem plano de saúde, que já tem os filhos inseridos em tratamento. Tem uma estrutura. Ela sabe o quanto que com essa estrutura é difícil se ter essas 40 horas semanais. Total. Imagine sem ela. Eu tive que deixar de trabalhar para poder fazer a agenda dos meninos. Aí, ou seja, eu sou menos uma renda na minha casa. E aí? Quem é que cobra essa renda? E outra, numa fase em que os pais eles estão cada vez mais conscientes que eles também são parte importante dessa terapia, que eles estão se preparando, o Poli mesmo tá buscando curso, porque é uma continuidade, não é só você jogar a responsabilidade para um centro especializado, não é só você jogar a responsabilidade para um ambiente escolar.
o pai, ele tem as suas responsabilidades de continuidade de todo esse tratamento e ele precisa buscar cursos, capacitações. E tudo isso está envolvido numa rede que, assim, facilmente você consegue prever que vão ter prejuízos. É fantástico. Ô, Manuel, no bloco anterior a gente falou, né, da pessoa que de repente, porventura, aí possa... O plano já cancelou o tratamento, suspendeu, ou a pessoa não está conseguindo, e ela precisa aí recorrer à justiça, à defensoria. Como é que faz? O telefone de contato, qual o endereço? Enfim, ela está perdida, desesperada, ela precisa do caminho. Como é que eu faço para chegar à defensoria? Olha, a Defensoria Pública, ela fica aqui na Avenida Manuel Borba, número 640. Isso no Recife. Boa Vista, no Recife, na região metropolitana e em 150 cidades. Há o núcleo da Defensoria Pública. Graças a Deus, a nossa Defensoria Pública ela é referência no Brasil, né? Nós temos aí grandes feitos e é importante também eu deixar aqui o contato, porque as pessoas podem ligar para o 0800 nosso, no caso não é 0800, mas é o 99488 3025, é o WhatsApp, 99488 3025. As pessoas podem ligar nesse número que vão ser atendidas pela nossa central, nosso call center, pelo WhatsApp. Também, ou 3025, ou 3026, ou 3027, tá? No final. 99488 3025, ou 3026, ou 3027. E aí a pessoa vai fazer o agendamento. Pra vocês terem uma ideia, hoje, quem ligar para tratar de algum assunto envolvendo direito de família, consumidor, algum tipo de direito disponível que envolva, por exemplo, algum patrimônio, em 24 horas ela é atendida na Defensoria Pública através do nosso núcleo de mediação e conciliação. A cada 10 casos, nós conseguimos mediar 8. Apenas 2 judicializamos. Então, economizamos muito dinheiro para a máquina do Poder Judiciário. Nós temos hoje 300 profissionais, 300 defensores públicos de todo o Estado. Temos quase 1.000 funcionários, né? Quase 1.000 estagiários também, assessores. Então, é uma máquina que funciona muito bem em Pernambuco, graças a Deus. E é importante que a população tome conhecimento. Muitas vezes aquela pessoa, aquele familiar, vende sua moto, seu carro, sua geladeira, seu fogão para pagar um advogado, tendo a Defensoria Pública que trabalha tão bem quanto um advogado especialista, né? É importante acreditar no trabalho da Defensoria, porque ela funciona e eu garanto, né, muito esse trabalho. Eu digo sem sombra de dúvida, porque hoje nós temos aqui, facilmente, somos acessíveis, né, pela rede social. Então, a crítica ela pode vir, né, a qualquer momento. Então, a gente precisa trabalhar buscando o elogio para que o elogio possa se multiplicar, né, e é um direito do cidadão. Exato. Custa caro, né, os impostos. Então, assim, a população que esteja nos escutando agora, procura a Defensoria Pública. Você, mulher, vítima de violência, denuncie na Defensoria Pública. Você que tem um direito, está sendo tolhido, está sendo maltratado, nos procure pelo 9488 3025, ou 3026, ou 3027. Não se cale e nos procure, que nós iremos proteger o seu direito e os seus interesses. Ok. Gente, nós estamos aí na reta final, estão faltando aí 4 minutinhos para terminar o programa de hoje. Eu quero agradecer a participação de vocês. Eu acho assim que foi um bate-papo, uma conversa muito produtiva. Eu espero que quem nos acompanhou aí, ou pela rádio, ou foi lá no YouTube, se inscreveu no nosso canal, curtiu, deixou o seu comentário. Eu acho que, assim, é uma contribuição. É um assunto que a gente vai voltar a falar, mais vezes, quando estiver mais próximo aí do Supremo Tribunal Federal voltar. A gente tem que fazer pressão. Isso. E junto também a ANS. Eu só gostaria de registrar aqui que nós também entramos em contato com o Ministério Público, que eu acho que, assim, é uma instituição também séria e ele é importante, né? E funciona, viu? E funciona. Mas, infelizmente, nenhum promotor estava disponível para nos atender, nem para participar presencialmente do programa, nem tampouco para gravar, falar conosco por telefone, o que a gente lamenta muito. Mas a instituição, ela continua sendo séria do mesmo jeito. Mas fica aqui o nosso registro. E só para registrar, você pode fazer todo o seu procedimento no Ministério Público através do site. Eu não tenho nada a ver com o Ministério Público, mas a gente indica para as pessoas, tá? Exato, mas por isso, mas a gente também precisa de uma resposta mais eficaz do Ministério Público, do que fazer e a cobrança, e principalmente num momento como esse. Então, é nesse sentido que eu lamento, né, da gente não poder contar a participação deles no programa de hoje. Então, Poli, muito obrigada. Aí
Mas nós temos aí o quê? Rapidamente. Quero convidar você que está aqui nos assistindo, @mobilizateape, lá no Instagram. Todas as nossas informações são verificadas por nossa equipe de advogados do Brasil inteiro. Acabei de mostrar aqui pro Manuel e acabei de colocá-lo no nosso grupo de advogados do Brasil. A gente está sempre passando para vocês a melhor, a mais pura e a mais crível informação. A gente não tem pressa, não queremos ser melhor do que ninguém, apenas a gente não quer passar mentira para você. Então, segue lá que tudo que for relativo à mobilização, seja em Pernambuco, seja no Brasil, a gente vai passar para você e vamos junto. Ok. Manuel, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Eliana. Muito obrigado em nome da Defensoria Pública. Sempre que você precisar, nos convoque. Estaremos aqui, ou eu ou outro colega, de pronto para poder atender o seu público, que é muita gente em Pernambuco. E Deus abençoe cada vez mais cada integrante do seu programa. Ok, obrigada. Lorival, foi um prazer. Muito obrigada, viu? O prazer foi meu. Agradeço ter participado desse momento, ter compartilhado a mesa com todos vocês, com pontos de vista de diferentes setores envolvidos na causa, né? E eu aqui falando mais pelo lado profissional, mas totalmente empático a todas as famílias que estão passando por isso. E quero aproveitar a oportunidade dada para reforçar, vamos nos mobilizar, independente da situação, porque é uma causa importante e se a vitória vier, muitos benefícios elas vão trazer para as famílias, principalmente para as crianças e os indivíduos autistas. Então, só tenho a agradecer a oportunidade e precisando é só chamar. Ok, gente. Olha, com o apoio técnico de Felipe Rafael e a participação nas mídias sociais de Maria Eugênia e na produção Vitor Arruda, o programa deste sábado está terminando. No próximo sábado, gente, ó, fique atento, nós vamos falar sobre os golpes no WhatsApp. Você que fica recebendo mensagem, não sabe o que fazer, fica curioso, recebe um link, clica e depois, ó, se vem apuros, fique atento ao próximo sábado. O Plural vai ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã aqui na Rádio Olinda. Você pode nos escutar pela frequência FM 105,3, pelo seu aplicativo de rádio preferido ou ainda nos assistir em nosso canal no YouTube. O programa ficará disponível já lá no YouTube. Se inscreva, compartilhe e deixe também sua opinião. Gente, aproveitem o dia de hoje, aproveitem o final de semana e até sábado que vem. Um grande beijo. Esse foi um programa Plural. Programa Plural.